Um segundinho. Gravando. Então, sejam bem-vindos, todo mundo, à nossa primeira mesa redonda aqui, que o tema vai ser Ecossistema, a indústria de jogos em Recife, um breve panorama. Queria primeiramente apresentar os nossos ilustres convidados, Bruno Palermo, designer de jogos, especialista em gamificação, diretor de design na BBT Interactive, Matheus Cohen, líder developer da GDS e produtor da Quack, criando experiências equacionais e jogos comerciais, Pen Silva, que vai ser a nossa moderadora, é game developer e pesquisadora com foco em inclusão e acessibilidade, e é game designer na Manifesto Games. E, por último, Daniel Nipo, graduado em jogos digitais, atualmente trabalha na Prefeitura do Recife, coordenando projetos e eventos através da Divisão de Tecnologia da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade. Primeiro, eu queria começar falando sobre como surgiu a ideia dessa mesa redonda. Ela surgiu com uma conversa entre os calouros em que eles ficaram surpresos quando a gente falou que existia empresas de jogos aqui no Recife, no Porto Digital. Com isso, a gente descobriu que muitas pessoas não sabiam que existe uma área de jogos. A gente pensa em produção de jogos, a gente pensa em Estados Unidos, Califórnia, lugares fora, e muitas pessoas não sabem de uma grande indústria de jogos que tem não só aqui no Brasil, mas como aqui na nossa cidade. Então, o objetivo dessa mesa redonda é exatamente conversar com pessoas que já estão bem inseridas aqui nesse papel, nesse âmbito de jogos aqui no Recife, aqui no Brasil, e falar um pouco sobre essa indústria de jogos aqui, local. Então, eu queria passar a fala para os nossos convidados e começar a falar um pouco sobre a trajetória de vocês. Como é que vocês chegaram, onde vocês estão hoje em dia, trabalhando com jogos aqui no Brasil, aqui em Recife? Como é que foi esse processo? Como é que vocês trabalham? Como é que vocês chegaram onde vocês estão hoje em dia, trabalhando com jogos? Opa, posso começar? Pode, por favor. Primeiras damas. Boa noite. Boa noite. Meu nome é Paloma Silva, como o Tibério falou. Eu sou game designer atualmente na Manifesto. Também sou produtora na Iná Games Studio, que é uma empresa de realidade aumentada e virtual no Rio de Janeiro. Presidente também atualmente da Pernambuco, que é a Associação de Empresas de Jogos aqui de Pernambuco. E artista nas horas vagas, pesquisadora nas horas vagas, tenho como hobby aí, estou sempre estudando também. Então, minha trajetória até chegar na área de jogos foi totalmente não linear, por assim dizer. Eu vim de, basicamente, uma família de artistas, como eu posso dizer, não digitais, tradicionais. Ganhava vida aí fazendo quadros pintados à mão. E aí, a partir disso, eu fui migrando entre outras áreas, inclusive fiz engenharia também, uma área que é totalmente desconexa aí. Passei 4 anos e meio estudando engenharia, até ir para a área de TI, fiz gestão de tecnologia da informação, e depois migrei para a área de jogos digitais, até que eu tive meu primeiro contato com a empresa de outsourcing em jogos aqui de Recife, que foi a Pulga Studios. E depois cheguei na Manifesto, depois da Pulga fui para Manifesto, né? E basicamente entre indo para eventos, que eu acredito que a gente vai falar mais para frente, participando de game jams, inclusive também, entre uma game jam e outra, fui conhecendo pessoas, e aí consegui ter o meu primeiro contato com a área de jogos, por assim dizer, profissionalmente falando, porque eu já trabalhava com jogos de maneira informal, antes de entrar em estúdios, mas foi basicamente assim que eu cheguei até aqui. Em resumo, é bem isso. Sobrou para mim agora? Pessoal, meu nome é Matheus, né, como vocês já viram. Eu tenho uma história mais ou menos parecida com a da Pamela, mas eu acho que dos 4 aqui, eu acho que sou a pessoa que tem menos tempo, digamos assim, menos estrada, então é até talvez mais parecido onde vocês estão. E eu comecei fazendo engenharia. Na verdade, eu sempre gostei de jogos, sempre brincava de fazer, me chamava de brincar mesmo, fazer jogo desde os meus 12, 13 anos. Para quem, não sei, dependendo da idade de vocês aí, vão lembrar de RPG Maker e até o famoso Warcraft 3, então sempre foi o que eu amei fazer, né? A gente sempre tinha aquela pegada de maker, mas eu também nunca levei muito a sério. E aí, naquela onda dos pais, eu vou fazer engenharia eletrônica. 8 anos depois eu desisti. Fiz 8 anos de engenharia eletrônica, mas não era para mim. Foi uma decisão difícil
mas não desisti, fui para jogos. No meio tempo, eu continuei estudando, e minha vida era jogos. Eu trabalhava e estudava, trabalhava e estudava. E aí eu consegui me desligar da área de TI, mas nesse meio tempo eu sempre fiz jogos no meu tempo livre, estudava pra caramba, tipo, manhã, tarde e noite, porque é o que eu amava. E depois de um tempo eu consegui, tipo, me ingressar na comunidade de jogos local, tipo, que de uns anos para cá vem sendo muito mais acessível. Uns anos atrás não era fechado, mas era meio difícil de você saber que existia, né? E aí num desses eventos, acho que foi o Hack and Play, não lembro de qual ano, eu tive a sorte de estar na palestra que tinha dois caras sensacionais aqui da área que não estão aqui hoje, que é o Maida e o Danilo, não estão aqui hoje, mas se um dia verem isso, um abraço para vocês. E eles estavam moderando uma palestra, e aí comentaram da comunidade, eu entrei na comunidade, a primeira oferta de emprego que falaram, tipo, me inscrevi, consegui, e daí para frente eu estava na comunidade, eu tinha no meu currículo um emprego, e, cara, daí para frente, velho, foi só continuar fazendo, continuar estudando, e as oportunidades foram aparecendo, né? É realmente o que eu sempre digo, pessoal, faz jogo, que é assim que você entra na comunidade, é assim que você entra na indústria. E a partir daí eu fui pegando outros projetos, o pessoal foi pedindo para fazer jogo, eu fui aparecendo para outras empresas. Aí eu entrei na GDS por indicação da Pama, da Pam, que está aqui com a gente, que ela me indicou para lá. E hoje em dia eu estou no momento de transição de carreira, daquele momento inicial de sou iniciante na área para indo para desafios maiores. Não posso entrar em muitos detalhes agora, mas assim, é assim que eu entrei, fazendo jogo, fazendo o que eu amo por muitos anos. Pode ir, Daniel, só para constar. Sou eu agora? Bom, boa noite, pessoal. Falando um pouquinho sobre a minha história, assim, como eu entrei, né, na área de desenvolvimento de jogos, eu acho que é um pouquinho parecido com a do Matheus, a história do Matheus, por exemplo. Desde pequeno, eu acho que o primeiro passo para a gente entrar nessa área de desenvolvimento de jogos, a gente tem que primeiro gostar de jogos, né? Então, lá, desde pequenininho, tive lá meu Super Nintendo, rapaz, isso é bom demais, eu queria criar meus joguinhos. E aí é engraçado que eu comecei, né, quando eu já sou um pouquinho velhinho, tenho meus 34 anos, então não tinha acesso ao computador, o primeiro contato que eu tive para desenvolver jogo era no papel. Então, desde pequeno eu já tentava criar os meus joguinhos lá e tal. Terminei o colégio, assim, resumindo um pouco, né? Meus pais me colocaram, não, esse menino gosta de tecnologia, bota ele no curso de web design. Foi o primeiro curso superior em que eu ingressei e, assim, não era exatamente o que eu queria. Terminou que no meio do curso eu passei no concurso da prefeitura, abandonei a faculdade para entrar na prefeitura e dentro da prefeitura, uns anos depois, eu descubro o curso de jogos da Universidade Católica, onde eu me formei. E ali sim, quando eu descobri que tinha um curso de jogos e que isso era realmente uma profissão, que dava para trabalhar com isso, eu me encantei. E aí as coisas começaram a engrenar um pouco, né? Tiveram algumas mudanças de panorama na prefeitura, que o pessoal começou a despertar esse interesse em trabalhar com jogos na prefeitura do Recife. Eu trabalho na Secretaria de Meio Ambiente e a gente atualmente tem um trabalho bem bacana envolvendo jogos como ferramenta educacional para as políticas de educação ambiental. Então, aí eu fui juntando nessa questão do meu conhecimento na graduação com o interesse da gestão, e aí eu fui desenvolvendo esses projetos também dentro da prefeitura. Além disso, eu também trabalho como desenvolvedor independente, eu adoro juntar equipe, fazer game jam, pegar um edital e participar, já fui premiado em alguns editais, e trabalho também como, nos tempos livres, né? Trabalho como artista 3D na parte de animação. Também já fiz alguns projetos na área. E só para finalizar, eu acho que uma questão que o Matheus falou que eu acho bem interessante é você se aproximar da comunidade. Eu acho que isso amplia muito sua visão sobre o mercado de jogos. E o ponto que foi um divisor de águas para mim foi quando eu participei da primeira Campus Party como ouvinte, mas na segunda como expositor. Foi essa segunda Campus Party que mudou bastante minha perspectiva, que eu dei uma palestra de lançamento de um concurso e lancei um jogo piloto da Prefeitura do Recife lá no evento.
fui com as pernas tremendo, de medo, de nervoso, mas assim, foi ali que eu conheci a comunidade, comecei a me aproximar das pessoas mais, comecei a conhecer as palestras e os eventos, então eu diria que participar de um evento com um jogo foi para mim uma grande mudança assim, a nível de amadurecimento como desenvolvedor. Então, em resumo, isso é um pouquinho da minha história, que me fez ingressar nessa área. Posso ir? Vai lá, Bruno. Vamos lá, então. É engraçado, assim, acho que para entrar nessa área de jogos, assim, cada um tem um caminho, né? São tantos caminhos diferentes, mas no final sempre tem algumas coisinhas em comum, assim. Para quem não me conhece, eu sou Bruno Palermo, sou designer de jogos, já profissionalmente há uns 16 anos, mais ou menos. Comecei aqui em Recife, saí de Recife, voltei para Recife, agora estou aqui, mas estou trabalhando para fora, então, assim, isso é meio que parte, acho que, do percurso da maioria das pessoas, que a maioria das pessoas vai trilhar aqui. E como Daniel, como o Cohen, desde pequeno era o que eu queria fazer. Assim, quando eu estava nos meus 10 anos, 11 anos, jogando meu Atari, se você me perguntasse o que é que você quer fazer quando eu crescer, eu tinha 3 respostas. Era fazer jogo, ser Indiana Jones ou pilotar avião. Era uma dessas 3 coisas. Né? E, obviamente, todas elas, na época, eram impossíveis aqui em Recife, inclusive fazer jogos, né? A gente não tinha, então eu terminei indo para outras áreas, eu fiz mais de uma graduação, nunca terminei, na verdade eu fiquei só gastando meu tempo até aparecer a possibilidade de poder fazer jogo aqui em Recife, né? Naquela época, quando eu comecei em 2005, a gente não tinha ferramenta fácil na internet, não tinha essa globalização que permite que hoje a gente faça trabalho para fora, né? Trabalho com jogo aqui em Recife e tal. Então, assim, eu comecei na Meantime, que foi acho que foi uma das primeiras, se não foi a primeira empresa de jogos aqui, acho que eles foram a primeira. A Meantime, ela vinha, na verdade, de uma equipe que participou, uma equipe do César, que participou num concurso lá na Ásia de joguinhos em Java J2ME para celulares, aqueles antigos, não eram nem smart ainda. E essa galera conseguiu, no meio de um monte de gente do mundo todo, eles classificaram 2 jogos e foram o primeiro lugar com um deles. Né? E foi um negócio assim que foi um frisson aqui em Recife na época, e a partir daí essa galera, com mais um pessoal, uns investidores, tal, abriram a Meantime. A Meantime, ela trabalhava com jogo para celular, né? Chegou a ser a maior empresa de jogo para celular do Brasil na época. Foi lá que eu aprendi tudo. Assim, eu não sabia nada de game design. Assim, eu fui aprendendo on the fly, né? Gastando meu saláriozinho comprando livro, etc. Até o acesso à informação na época era mais complicado. Né? Realmente era tudo mato, como falaram aí no chat. Né? E foi mais ou menos nessa época que surgiu a Jinx e começaram a aparecer outras empresas aqui em Recife. Foi quando começou a se formar esse ecossistema. Surgiu a GDA Recife, que na época não era GDA Recife, era GDA Brasil, porque não tinha outra GDA no Brasil. Né? Então, naquele momento, o Recife se tornou o polo de desenvolvimento de jogos no Brasil. Não se fazia jogo em nenhum outro lugar. São Paulo não tinha nem empresa. Rio de Janeiro também não. Porto Alegre tinha umas 2. Mas Recife, naquela época, assim, pegou um impulso e virou rapidinho um polo de desenvolvimento de jogos. Se você queria fazer jogo aqui no Brasil, você vinha para Recife. Né? Um ano depois disso, eu fui para a Gameloft. A Gameloft era uma empresa de celular na época, a maior empresa de jogo para celular do mundo. Eles abriram um estúdio em São Paulo, né? E foi engraçado que eu fui para lá e eu disse para o cara: pô, vocês deviam abrir em Recife. Vocês vão trazer gente para caramba de lá. E realmente, de uma equipe de 30 pessoas, 22 eram de Recife, né? E lá em São Paulo. Foi um momento que a gente perdeu muito profissional aqui, muita gente foi para lá e tal. E é isso, assim, eu dediquei a maior parte da minha carreira a jogo para celular, né? Fiz a transição, quando a indústria fez a transição para smartphone, eu fiz a minha transição para smartphone também, né? Trabalhei com um jogo para rede social, quando eu estava lá na Argentina, né? Quando a Gameloft São Paulo fechou, eu fui para a Gameloft Buenos Aires. Lá passei para uma empresa que trabalhava com jogo para rede social e para celular, então ampliei um pouquinho mais, né? Comecei a trabalhar com monetização, com coisas que antes eu não trabalhava.
Passei pelo INPT, né, da Nokia aqui em Recife, um monte de lugares, na verdade, mas meu foco sempre foi celular. Né? Agora eu estou basicamente trabalhando em casa, né, para essa empresa que é uma empresa canadense, a BBTV Interactive, que na verdade ela é uma parte de uma empresa maior que é a BBTV, que é uma MediaTek, eles trabalham com influencers, etc. Então a gente faz jogo com essa galera, jogo com influencer, com youtuber, tiktoker, etc. Eles são o IP da gente. E é um negócio bem bacana. E aí, aproveitando já para entrar no assunto do ecossistema, é um negócio que tem acontecido muito agora aqui, né? Você está aqui, mas está trabalhando para uma empresa no Canadá, no Vietnã, na França, na Alemanha, etc. É um negócio que, de todas as coisas ruins que vieram dessa pandemia, uma coisa positiva foi essa, a gente perceber que a gente consegue, né? A gente não, a gente sempre soube, mas as empresas entenderem que a gente consegue trabalhar de casa para qualquer lugar do mundo, né? Então é isso, assim, minha história é um pouquinho essa, foi bem na sorte, né? Assim, eu entrei na indústria numa época que a barreira de entrada era inexistente, não era como hoje, né? Hoje vocês têm muito mais acesso à ferramenta, mas tem uma barreira de entrada muito maior lá em cima. Eu literalmente não mandei um currículo, ligaram para minha casa e perguntaram: tu quer ser game designer? E eu disse: quero, amanhã eu estou aí para entrevista. E foi assim. Então, assim, dessa sorte até hoje, esses 15 anos de jornada, uma parte grande deles foi aqui em Recife, e foi muito bacana ver como a indústria aqui evoluiu de, sei lá, 5, 6 carinhas que fizeram um jogo para um concurso lá na Ásia, até hoje que a gente tem várias empresas trabalhando com desenvolvimento, com outsourcing, com um monte de coisa, né? Então, é isso aí. Acho que já foi todo mundo, né? Legal. Legal ouvir a história de vocês, o trajeto de como vocês entraram, né, nesse mercado. E o que eu queria passar agora é para o próximo ponto que a gente queria conversar aqui, é falar um pouco sobre empresas, eventos e comunidades relevantes na história aqui em Recife. A gente ouviu que alguns de vocês entraram através de eventos, aí do Hack and Play, comunidades que tem de jogos aqui, então a gente queria ouvir de vocês um pouco quais são os eventos e comunidades mais importantes que a gente tem aqui no Recife e quais são as empresas mais influentes que a gente tem aqui no Recife em relação a games. Então, na questão de eventos, eu posso dizer que mais relevantes, pessoalmente falando, a gente tem principalmente os mais diversos, né? A gente tem a Agenda das Minas, que é, inclusive, uma das vezes que eu tive acesso, querendo ou não, a parte, principalmente, de network da empresa que eu trabalho hoje, que é a Manifesto. E ela tem a questão de acolhimento de mulheres e pessoas LGBT no geral. É uma game jam focada nesse público. Querendo ou não, a gente sabe que é uma dificuldade que a gente tem ainda hoje, de uma forma global mesmo, falando, desse público para acesso à área de jogos nas empresas, no geral também. Com certeza é uma das mais relevantes, se não a mais relevante para mim, aqui em questão de Recife hoje. A gente tem outros eventos também da área de jogos, tem a Global Game Jam, que sempre acontece todos os anos, inclusive Palermo pode falar um pouco melhor, porque ele geralmente é quem fica de frente desse evento. Tem a Game Jam Plus, que é uma Game Jam competitiva, focada mais em negócios. Eu sou organizadora, inclusive, da sede de Recife, e entrei esse ano como organizadora global do evento também, que, inclusive, está sendo um start muito bom do ano, principalmente, acho que de 2020 para cá. A gente reprojetou algumas coisas dentro dessa Game Jam, e está sendo um start muito bom para a galera que está querendo começar a startar estúdios, pequenos estúdios. E aí a gente está colocando essa galera em contato com publishers, com empresas que querem repassar a produção de alguns jogos, de alguns projetos, e, enfim, ou querem pegar essa galera e trazer para dentro dessas mesmas empresas e tal. É uma outra Game Jam que eu também vejo como muita importância, sabe, para só ter um contato mais profissional, por assim dizer, com uma visão mais de jogo dentro do mercado, sabe? Jogo como um produto.
Game Jam das Minas, Global Game Jam, a Women Game Jam também, que não é local, é uma Game Jam também em recorte global, que tem assim um formato meio parecido com a Jam das Minas, mas ela tem um recorte um pouco maior, e aí abrange a questão de mulheres cis, pessoas trans, não binárias, e agora o evento está com um evento irmão dentro do mesmo evento, para acolher pessoas trans masculinas também. E é a maior Game Jam de recorte para esse público do mundo. Tem a London Dale, que é uma das Game Jams online também. Acredito que Corren também pode falar um pouco dessa Game Jam. Eu nunca participei, inclusive, por incrível que pareça, mas eu sei que tem também um grande peso assim para quem participa e quer desenvolver jogos. E em questão de empresa, tem a Manifesto, que é a empresa que eu trabalho hoje, que é uma das empresas de maior referência também aqui em Recife. Tem, eu acredito que a Joy Street, acho que Palermo pode, inclusive, também falar um pouco melhor com relação a essas empresas de maior referência e tal aqui em Recife. E cada uma tem um recorte específico, sabe? O Manifesto, por exemplo, trabalha com produtos da área de educação e entretenimento. A Joy é mais voltada para a educação. E por aí vai. Mas, assim, em termos de eventos, eu acredito que esses eventos que vocês, inclusive, estão participando hoje têm sua importância também para a área de jogos, porque, querendo ou não, estão colocando vocês em contato com outras pessoas que já trabalham, então vão trazer a visão. E, basicamente, quem não tem conhecimento nenhum de como nem por onde começar, eles têm sua importância, independente da abrangência, do tamanho, sabe? Então, é um pouco difícil dizer o mais importante. Eu posso dizer na minha perspectiva pessoal, assim. Mas eu acredito que, de uma forma geral, acho que todos têm sua suma importância para a fomentação, assim, local. E é isso. Primeiro, Palermo, falar da Joy? Beleza. Eu dou uma geralzinha. Então, a Joy, num ponto, ela se sobrepõe, né, com o que a Manifesto faz. Eles também trabalham com produtos para educação, mas a Joy ela vai mais na direção de plataformas gamificadas. A gente até tem jogos para a educação, né? Mas o foco da Joy hoje é menos jogo e mais gamificação. Plataforma gamificada. Inicialmente era mais jogo, até porque a Joy ela nasce da Meantime, da Jinx e do César, né? E todos eles tinham um interesse específico em jogos naquele momento. O interesse era muito fazer jogos para aprendizagem, né? E terminou que a gente entrou pela área da plataforma gamificada e tal, que inclui jogos dentro da plataforma, né? Mas jogo é só uma parte disso. E aí eu vou aproveitar só para estender um pouquinho, para falar um pouquinho dessa história da gamificação, porque a Lizzie me perguntou aqui na mensagem sobre minha jornada aí com a gamificação. A gamificação não sempre me interessou, mas sempre me pareceu muito uma palavrinha de moda, buzzword, que ficou com mais impacto do que deveria, né? E a galera tende a acreditar que é a solução para todos os problemas, e não é bem assim, na verdade. Né? A galera também tende a misturar muito o jogo com gamificação, que são duas coisas completamente diferentes, né? Meu primeiro contato com gamificação foi na própria Joy, né? Assim, meu primeiro contato com gamificação com esse nome, né? Porque na verdade todo mundo que trabalha com jogo essencialmente entende algo de gamificação, porque gamificação nada mais é do que aplicar o que a gente faz em jogos a outras situações, né? A outros sistemas que não são jogos. Então, no caso da Joy, a gente trabalha com gamificação da educação. Minha jornada começou lá, aprendi muito lá com o Luciano Meira, né? Foi um super guia nesse caminho das pedras que eu ainda não tinha, né? Tinha só começado. Mas é isso, assim, minha jornada por gamificação foi essa, foi lá na Joy. Hoje eu já não trabalho, eu passei um pouco por Serious Games, antes da Joy, que é um pouco diferente de gamificação. Serious Games normalmente é um jogo para treinamento. Então, é um jogo onde você executa essencialmente a mesma sequência ou atividade de coisas que você vai fazer na vida real, só que você está fazendo num ambiente controlado. Ele é uma simulação, basicamente.
Tá? É isso, a joia é isso, né? A Global Game Jam, que a Pan falou, é a maior Game Jam do planeta, né? É a mais relevante e, na minha opinião, é a única, é uma das poucas que merece o título de Jam, né? Assim, porque quando você entra na competição, na história, já não é muito Jam, porque Jam é primariamente colaborativa. A Global eu acho que é uma das que ainda mantém essa vibe de colaboração. Muita gente da indústria que eu conheço hoje, eu conheci na Global Game Jam ou em outras Game Jam, mas principalmente na Global. A Global ela foi um ambiente muito saudável, muito legal e colaborativo, que é o que eu gosto mais nas Jams, né? Eu comecei organizando os polos, né? Todo ano eu organizava um polo. Hoje eu sou organizador regional, que é basicamente eu dou suporte para os organizadores de polo de vários estados, né? Então é Pernambuco, é Paraíba, Rio de Janeiro, etc. Um monte de estados e tem 3 organizadores regionais que dão suporte para essa galera organizar os polos nas suas cidades, né? Então, mas fora isso, eu continuo organizando o meu próprio polo. Diga-se de passagem, um polo que eu tenho muito orgulho, porque ele segue mais ou menos a vibe que a Pan falou da Women Game Jam, né? É o polo que a gente chama de polo da diversidade. Ele é um polo especificamente para ser um polo acolhedor a pessoas trans, a pessoas com deficiências, a pessoas negros, negras, nativos, indígenas, etc. E na nossa primeira edição foi fantástico. A gente tinha gente com deficiência auditiva, a gente tinha gente da tribo Chucuru fazendo jogo sobre o idioma deles, que é um negócio maravilhoso de ver. E esses caras puxarem os instrumentos deles e fazerem uma jam com o sound designer que ia sonorizar o jogo deles. Então, assim, foi uma coisa bem bacana esse polo. A gente, infelizmente, não conseguiu repetir, porque aí começou a pandemia, né? E uma outra coisa importante da comunidade, nessa linha das organizações que estão por aqui, é a GDA Recife, né, que é o capítulo da GDA. A GDA é International Game Developers Association. Ela é uma organização voltada para o profissional e não para os donos das empresas ou para as empresas. Ela é voltada para a qualidade de vida do profissional, para o treinamento, para o compartilhamento de informação entre esses profissionais, né? Então, ela é voltada para a gente, né? E o primeiro capítulo da International foi aqui em Recife, né? Como eu disse, era a IGDA Brasil. Depois que surgiu de São Paulo, a gente mudou de nome para não ficar chato, né? A gente ser IGDA Brasil e eles serem IGDA São Paulo. A gente virou IGDA Recife, né? A IGDA Recife, eu acho que ela surgiu em 2004, eu acho, antes de eu começar a trabalhar com isso, né? Então ela já tem uns bons 17 anos aí de existência ininterrupta. A gente está meio inativo agora, né, por causa da pandemia, mas a IGDA ela sempre visa dar esse suporte, né, tanto ajudar a pessoa a ingressar no mercado, como ajudar como base de conhecimento. A gente sempre deu workshop gratuito, palestra gratuita, fazer post-mortem de jogos com o público, né, aberto ao público. Então, a ideia é essa, a ideia é fortalecer a comunidade, dar suporte para o profissional, e é o capítulo mais ativo da GDA ainda, no Brasil, mesmo a gente estando meio inativo agora, né, e não sendo mais o único, ainda é o capítulo mais ativo, e é um grupo que eu gosto de acreditar que é muito responsável pela forma como a indústria se mantém até hoje aqui em Recife. Manda, Matheus. Então, deixa eu dar algumas coisas que vocês me falaram agora, que o pessoal perguntou aí, me lembrou algumas das minhas experiências, que foi quando eu passei pelo que o pessoal está até perguntando de quais são as empresas que mais chamam atenção, quais são os eventos. E a gente pode começar até falando, não sei se a Pamela falou, TDAH aqui pode ter batido meio forte, que a gente tem outro muito similar à GDA, tipo, quase todo mundo tá nos dois, que é a Game Dev Dungeon. Chegou a comentar, Pam? Ainda não, eu ia deixar para o final, mas pode falar. Depois ela fala mais, que ela vai se animar conversando, mas nós temos outras comunidades aqui, que é por sinal onde eu conheci o pessoal. Assim, e vocês têm que entender que a nossa indústria é gigante, mas todo mundo se conhece. Então, por ironia, coincidência do destino, eu, a Pan e o
Daniel, fez uma Game Jam 2 semanas atrás. Não foi meu momento mais brilhante, foi uma jam que a gente passou sufoco, porque eu estava num momento muito difícil da vida aqui, mas não, ninguém conversou um com o outro e a gente está aqui junto, porque acaba que todo mundo se conhece. Então, entrar na indústria é fazer parte de um ciclo super interessante. E aí o pessoal perguntou, pô, Ludum Dare, né, é uma jam que, tipo, é muito famosa, é muito grande, é o que a gente chama de jam competitiva, que vale a pena entrar, tipo, como o Palermo falou, a gente normalmente tem 3 tipos de jam, que são eventos que vale muito a pena participar. Tem competitiva, colaborativa e não é profissional, mas digamos assim, de mercado. A colaborativa todo mundo faz, todo mundo é amigo, todo mundo se ajuda. A competitiva todo mundo faz, todo mundo é amigo, todo mundo se ajuda, mas eu ganhei de você. E na de mercado é aquela assim, eu quero fazer o jogo que vai aparecer para o Shark Tank. E tudo isso é válido. Quando eu participei da Lundo Deck, e participou, acho que antes era a cada alguns meses, agora 2 vezes por ano, ou mudou. Cara, é super legal, encontra amigos, vai lá. Ah, mas se meu jogo não fizer resultado, faz jogo, cara. Seja feliz. Né? Mas existem várias outras games que você pode participar e não se preocupe se você está participando de uma famosa, não, cara. Tem Weekly Game Jam toda santa semana e a cada alguns vale $100. É, tem fóruns de Jam, tem o itch.io que fala de Jam. Sobre a Global, e eu me introduzi mais na Global, mais na comunidade por causa da Global. Cara, vocês têm que entender que não é mágica. Tipo assim, eu tava na Global, não conheci ninguém, eu cheguei todo nervoso, porque eu nunca tinha participado de Jam. Caramba, vou fazer nada lá. Eu cheguei e falei, caramba, eu sei o que eu tô fazendo, e sei mais do que algumas pessoas aqui. Não tem problema nenhum saber menos ou mais. Como eu vi gente que estava ainda 10 vezes e era iniciante, e eu ajudei essas pessoas. Tipo, vai ter gente de todo nível lá. E todo mundo é bem-vindo. Tem muita gente que tem medo de ir, não vou ajudar. Cara, vai. Tem gente que vai te ajudar se tu não souber. Tem gente que vai te acolher. Porque a gente Recife é um ovo, a nossa comunidade é um ovo também, mas até o pessoal de fora. Tipo, o pessoal online. Principalmente por causa da pandemia, mas desde sempre nós somos uma comunidade virtual, né? E, cara, na Global Game Jam, a gente tava no Polo, eu acho que conheci o Palermo lá, não lembro se foi nesse dia. Cara, um dos CEO da Pulga, que é uma das maiores empresas daqui, tava do meu lado, conversando. O que é que tu tá fazendo aí nesse bloquinho amarelo? Eu nem sabia quem era, ele não sabia quem eu era, e o pessoal conversa. Porque nós somos seres humanos, então vocês não precisam mistificar o que é um evento. Só vai, se seja feliz. Em relação às empresas, se vocês forem ver quanto tem de empresa de jogo aqui, vocês vão ver que tem mais de 20. Agora, empresa de jogo mais assim, o jogo que vai para Steam, o jogo outsourcing, vai começando a diminuir. Mas, realmente, as principais são, o pessoal falou, Manifesto, Pulga, Cocu, tem umas... Não vou ficar listando nome, porque senão vou esquecer alguém vai ficar chateado comigo. Mas, assim, tem umas 2 ou 3 a mais. Eu já tive, já falei, já fui. E o que o pessoal fala muito de gamificação, como o Bruno falou, não se iludam com uma empresa de jogo, uma empresa que é gamificada, porque assim, tem uma neuro alguma coisa aqui que eu não lembro o nome, que eles usam Unity na solução de saúde deles, mas não é gamificação. Poderia ser, mas não é só porque eles usam para simulação, nem por isso é gamificado. Então, tem gente que usa tecnologia de jogo, mas não faz gamificação nem nada. Tem gente que faz gamificação e tem gente que faz, tipo, educação gamificada, que é um pouco diferente, que você vai trabalhar educação tangencial e afins, que aí, como o Nilson falou, vai ter uma talk sobre isso que o pessoal vai poder falar bem mais legal do que eu. Mas, do meu ponto de vista, sobre onde entrar no mercado e quais são os eventos mais importantes, todos. O importante é você ser feliz e ir. Vai para Lundo Dare, vai para Global. Se você quiser tentar algo, a Plus já foi, está sendo eu tô ansioso para ir para ela, um evento, tipo, que vai mudar a visão de todo mundo que quer fazer um jogo. O pessoal acha que é só fazer um jogo e tem, assim, o outro lado. Depois que eu faço o meu jogo, o que é que acontece? Então, essa é a minha visão de o que é que acontece aqui no nosso mercado e dos eventos. Minha gente, fiquei por último para falar. Depois desses 3, sobrou pouquinha coisa para mim, né? Mas assim, se eu puder complementar, eu acho muito importante a fala sobre as comunidades, né, que a gente pode ter para se aproximar mais das pessoas, das informações. Eu acho que o Game Dev Dungeon é importantíssimo, tem me ajudado bastante. Já arrumei, inclusive, freelancer por lá. Já encontrei equipes para participar de Game Jam. Conheci a Pan, conheci o Matheus por lá. Então,
Não vou falar mais, vou deixar para a Pan, que ela já disse que vai comentar aí no final, vou deixar para ela. E tem o IGDA também, que eu acho que foi o primeiro grupo com o qual eu tive contato, né, de receber informações sobre palestras, sobre oficinas. Então, só complementando as falas deles, e uma coisa que eles não falaram, que não é local, não é daqui do Recife, mas é um evento muito rico, que vocês podem dar uma olhada, é o SB Games, certo? Para quem não conhece, o SB Games é o maior evento de jogos da América Latina, se não me engano, e ele é bem diverso. Você tem tanto a questão de produção científica, onde você pode escrever artigos, short paper, apresentar banner. Ele tem festival de jogos, onde você participou no Adyen, desenvolveu um protótipo, desenvolveu um jogo que ficou bacana, quer apresentar lá, pegue seu jogo e submeta no SB Games. Esse ano ele estava bem interessante, que eu espero que ele mantenha isso para os próximos anos, mas ele separou em categorias onde existe a categoria dos desenvolvedores, que tem empresa, desenvolvedores independentes, e categoria só para estudante, ou seja, dando uma oportunidade para aquele que está começando, que está tendo os primeiros contatos com o desenvolvimento de jogos, tenha um palco, tenha um local ali onde ele possa estar mostrando seu trabalho. Então, produção de artigos, short paper, festival de jogos, festival de arte. Então, tudo isso você encontra no SB Games. Ele acontece uma vez por ano. O desse ano, eu acho que as submissões terminaram, tem 1 mês e meio, 2 meses mais ou menos. Mas fica a dica aí para você. O evento vai acontecer esse ano ainda, e vocês podem participar como ouvintes, entende? Mas fiquem ligados aí, a partir dos próximos anos, nas submissões, certo? Porque é um evento bem interessante para vocês participarem. Quanto à questão de empresas, sendo bem sincero, eu nunca tive a experiência de trabalhar em empresas aqui. É uma coisa até que eu estou amadurecendo, né? Estou no processo de conhecer essas empresas. Eu passei no concurso da prefeitura muito novo, então eu nunca tive esse espaço, né? Estava muito lá na prefeitura, nas ações da prefeitura, então nunca conheci empresas daqui. Mas uma coisa que eu posso compartilhar para vocês, que, digamos assim, a minha contribuição na prefeitura para tentar aquecer um pouquinho o mercado de jogos aqui, dar oportunidades, assim, nas minhas humildes condições, né, na prefeitura. Eu organizei, pessoal, há alguns anos, em parceria com a Universidade Católica, um concurso público, e acredito que foi o primeiro concurso público daqui do Recife focado em jogos, certo, da prefeitura, que foi o Desafio Eco Recife. A gente conseguiu organizar 4 edições desse concurso, eu acredito que foi de 2014 em diante, certo? E a gente premiou um total de R$190 mil. A gente deu em prêmios, foram premiados 16 jogos. Então, foi um interesse da gestão em fomentar, né, a criação de jogos para trabalhar as políticas de educação ambiental, e aí eu pensei, poxa, por que não fazer um concurso público, entendeu? Para o pessoal participar e a gente dar essa premiação para os desenvolvedores. Então, fomos atrás da Unicap, falei com o Breno, coordenador do curso de jogos lá, que entrou com a gente, com a expertise, né? Construímos juntos no edital e lançamos, certo? Então, assim, por que eu estou falando isso? Essas são coisas que aconteceram, e agora a gente está numa fase que está um pouquinho, a gente está na retomada das atividades pós-pandemia. Então, eu não posso dizer muita coisa, até porque ainda está em processo de construção, mas eu pretendo, se tudo der certo, voltar esses contatos com a gestão e, quem sabe, lançar aí outros concursos com premiações mais atrativas. Então, eu acredito que isso contribui, né, para quem está iniciando ter um concurso desse, com premiação em dinheiro e tal. Outra coisa, né, que a gente faz, também uma parceria que eu estou tentando articular na prefeitura. A Universidade Rural, o professor Rodrigo lá, que foi quem me procurou, eles têm um curso, através da graduação, né, eles oferecem uns cursos de desenvolvimento de jogos para quem é iniciante. E aí eu fui convidado a participar como coordenador desse curso, onde eu contribuo com a parte de game design e design para jogos, dando esse conhecimento para eles. E aí esse curso, nesse período de pandemia, ele é mais focado nos alunos da rede municipal, mas esse curso também tem alguns momentos que ele é aberto para o público em geral. Então, se vocês querem ter os primeiros contatos com jogos aí, eu acredito que esse curso de produção de jogos da Rural é bem interessante. Ele acontece nas UTECs da Prefeitura do Recife, mas devido à pandemia, ele estava acontecendo aí em modalidade remota. Então, enfim, gente, isso aí é um pouquinho. Também tem vagas de estágio na Prefeitura. Lá a gente tem a divisão de tecnologia, que eu criei lá no setor da educação ambiental, onde a gente trabalha especificamente com desenvolvimento de jogos e aplicativos, mas desenvolvimento de jogos. E aí, eventualmente, a gente está precisando de estagiários. A gente também tinha o equipamento lá na Jaqueira, não sei se vocês já ouviram falar, que é o Econúcleo Jaqueira,
um espaço focado em trabalhar com jogos, com a temática da educação ambiental. E aí a gente contratava pessoas também para trabalhar lá. Tudo isso mudou um pouquinho por causa da pandemia, as coisas pararam um pouquinho, mas quem sabe, né, ano que vem, com a retomada das atividades, essas ações, concurso de jogos, estágio, curso, tudo volte, vá voltando ao normal, e aí acredito que podem ser mais oportunidades aí interessantes para vocês. Tá certo? É isso. Deixa eu só dar um último toque, porque Oi. o Daniel me lembrou, só porque, quando falou da Católica e tal, além de Sim. empresas, pessoal, tem vários laboratórios, não só em faculdades, como laboratórios soltos. Um exemplo desse é lá na Poli. No caso, eu dava aula lá até recentemente eu saí, mas assim não. A gente parou por causa dos processos, deve voltar pós-pandemia. Mas existem vários laboratórios e pequenas, tipo, não vou dizer startup, mas laboratórios de faculdade e tal, tanto para pós-graduação como mestrado e tal. Eu conheço muito bem o pessoal lá da Poli, eu sei que o pessoal que faz lá, no curso, no caso específico, no curso de Física dos Materiais, tem um professor sensacional lá, chamado André Vilela, que criou um Game Lab lá, ele criou um laboratório, um deles é o Game Lab para fazer gamificações, estudos, simulações, etc. E a gente dava aulas lá eu era um dos professores que dava aula de introdução a desenvolvimento de jogos. E tem vários desses espalhados aqui em Recife e em vários lugares. Porque o objetivo é, como o Daniel falou, dar a porta de entrada para muita gente que está perdida sem saber para onde ir. E assim, Matheus, só para fechar, para vocês verem como é importante essa questão de você plantar a sementinha, né? Que foi o que eu tentei fazer lá na prefeitura. E aí, para vocês terem ideia, a gente criou o Desafio Eco Recife, a gente lançou ele na Campus Party, o concurso, certo? E aí, a equipe que estava lá da prefeitura, depois foi trabalhar na Secretaria da Mulher. E eles se interessaram lá em criar um concurso na Secretaria da Mulher para desenvolvimento de jogos também. E aí me convidaram também para dar uma contribuição no edital e lançaram, eu acredito que isso foi em 2017, eu sou meio ruim com anos, com datas, acho que foi 2016 ou 2017, eles lançaram o concurso de jogos digitais da Lei Maria da Penha. Então, para vocês verem, né, a gente vai fazendo uma coisinha aqui, outro órgão da prefeitura se interessa, outra instituição também se interessa, e aí vão surgindo, a gente vai aquecendo o mercado e vai surgindo aí novas oportunidades. Eu acho bem bacana isso. Legal. Foi bem interessante tu falar a tua visão, Daniel, de trabalhar na prefeitura, porque era até uma das perguntas que a gente tinha. Como era a tua visão de trabalhar não em empresa privada, mas no órgão público da prefeitura? Então foi bem legal, já respondi uma pergunta. E uma outra que mandaram aqui, que Maíra mandou aqui, especialmente para Bruno, ela queria perguntar sobre as questões éticas da gamificação. Ela perguntou se aplicativos de transporte, eles são considerados, eles se utilizam da gamificação, e esse tipo de dinâmica muitas vezes vicia por trabalhar por metas, gera bonificações e engajamentos que não são muito saudáveis. Então, eu queria saber como é que o mercado lida com essas questões éticas da gamificação. Então, eu tinha visto a pergunta, eu não estou ciente se esses aplicativos de transporte Uber, 99, os exemplos que ela deu, chegam a fazer alguma gamificação, assim, real, né? Mas esse aspecto, eu vou falar um pouquinho, porque esse aspecto da ética é muito importante, não só para gamificação, tá? Em jogos também, a gente recentemente teve um jogo, eu não me lembro agora qual era, mas eu ouvi a história que o povo ficava jogando de madrugada, acordava de madrugada para conseguir as coisinhas no jogo. Então, quando você tem um estímulo muito forte, especialmente dependendo do seu público, a gente tem que ter uma base ética por trás. Assim, não dá para fazer um jogo que ele está fazendo as pessoas deixarem de dormir, assim, porque deixa elas obcecadas, né? Em relação a outros aplicativos, especialmente falando de gamificação, é até pior. Porque qual é a diferença no jogo? O jogo é aquilo que o Huizinga chama de círculo mágico, né? O jogo ele acontece dentro de um universo do jogo. As ações no jogo elas só têm relevância dentro do jogo, né? Daquele universo. Elas não afetam o exterior desse círculo mágico. E a gamificação não. O círculo mágico da gamificação é o mundo real, porque a gamificação consiste justamente em aplicar mecânicas do jogo, principalmente mecânicas relacionadas com engajamento, né, a atividades reais. A grande maioria dos sistemas de gamificação
eles têm a ver com engajamento. Eles são técnicas de jogo para engajar as pessoas numa atividade que elas normalmente têm dificuldade de se engajar. E essas atividades, elas são atividades da vida real, né? Então, é você fazer um curso, né? Você gamificar a educação para que se torne mais divertido, você aprender aquilo ali. Você gamifica, como a Google fez, o sistema de envio de nota quando o funcionário viaja, porque eles tinham que ver as notas para poder receber o pagamento, né, pelo que ele tinha gasto, e o pessoal demorava em enviar essas notas. Então, os caras gamificaram esse sistema e tal. Então, as ações que o sistema gamificado está estimulando são ações do mundo real. Então, a base ética para fazer isso tem que ser muito maior, né? Assim, a gente tem que tomar muito mais cuidado com o que é que a gente está estimulando as pessoas a fazer, o que é que a gente está premiando e o que é que a gente está não premiando, né? Porque normalmente a gente, em gamificação, a gente não trabalha com punição, a gente trabalha com o estímulo positivo a maior parte do tempo. Mas, por exemplo, tem um carinha chamado Yu Kai Chao, que ele é tipo um dos grandes da gamificação, assim, não é tão grande assim, mas ele está na moda. Então, ele é um dos caras que está na moda de gamificação. Ele criou um sistema chamado Octalysis, que são 8 motivadores, né, que ele chama, são os 8 principais no framework dele, né, motivadores da gente. 4 desses motivadores são motivadores que ele chama de positivos e 4 motivadores são motivadores que ele chama de negativos. Então, por exemplo, um exemplo desses motivadores negativos é a urgência, né? O loss avoidance, que ele chama, que é, por exemplo, aquela promoção por tempo limitado que faz você comprar a coisa no impulso, mas você comprou e já em seguida você já se arrependeu. Então, tipo, ele engaja, mas ele afeta negativamente, né? E isso comercialmente é interessante, é muito interessante, mas do ponto de vista ético, a gente tem que pensar, será que é mesmo assim, eu estou efetivamente estimulando as pessoas a gastar dinheiro numa compra impulsiva e não pensada, né? Então, assim, será que esses 4 motivadores que ele chama de negativos deveriam sequer estar no framework? Assim, eu deveria estar ensinando gente a usar 4 motivadores, né, do mal para fazer as pessoas fazerem coisas no impulso sem pensar. Quando a gente olha de uma perspectiva da ética, a coisa começa a ficar bem complicada nesse sentido. Assim, é muito mais interessante você ter um motivador como, sei lá, a história épica, né, que você criar, que é a maior motivação, por exemplo, da Wikipedia. Qual é o maior motivador para você? Aquela galera que está lá atualizando, criando páginas, escrevendo conteúdo de graça na Wikipedia. É a sensação de que eles estão participando de algo maior do que eles. É o que a gente chama da motivação épica, né? da narrativa épica. Eu estou ajudando, sou parte de uma comunidade que ajuda a criar o maior repositório de conhecimento do planeta, né? Então, essa motivação é uma motivação extremamente positiva. Você se sente bem por estar fazendo isso, como a motivação de se expressar. Todo mundo quer se expressar. Então, quando eu tenho um jogo que eu permito você customizar as coisas e deixar tal, ou eu tenho um sistema como, por exemplo, o Celta, quando saiu, logo quando ele foi lançado no mercado, você podia entrar no site e você customizava ele como se você estivesse num joguinho. Era exatamente igual à interface de um jogo. Você escolhia a cor, escolhia o pneu, escolhia isso, escolhia o motor, tal, pá. Você montava o seu carrinho e depois você comprava, né? Então, assim, de certa forma, ele é o oposto da outra, né? A outra eu faço uma compra aí pensada. Nessa, ele está me mostrando cada aspecto da compra, ao mesmo tempo que ele está me permitindo eu me expressar, né? Eu quero o carro da cor que eu quero o carro com o motor que eu quero, com a janela da cor que eu quero, entendeu? Então, assim, o lado do ético é muito importante e ainda não é muito visto hoje, porque a gamificação ainda é algo muito novo. Ainda é algo muito novo, é neném, a gente está começando, né? Ela teve um boom, virou moda, virou a panaceia para todos os problemas. Qualquer sistema que não está funcionando, o cara diz, vamos gamificar que vai resolver. Não é assim,
né? A gente tem exemplos maravilhosos de gamificação bem feita e bem usada, inclusive com razões interessantes, mas a gente tem muita gamificação, não só mal feita, mas também bem feita, mas com razões ruins, assim, por maus motivos, né? Realmente, o meu objetivo é só ganhar engajamento e ganhar dinheiro. Eu não estou preocupado com as pessoas, eu estou preocupado com o produto que eu estou gamificando, né? E aí, assim, eu acho que realmente a gente precisa começar a ter essa discussão sobre a ética da gamificação, talvez para transformar um pouco a forma como a gente faz ela hoje em dia. Não sei se era exatamente isso que a Maíra estava perguntando. Legal, é realmente um tópico bem, bem importante. E eu queria ir passando para o próximo tópico que a gente vai conversar aqui. Nilson falou um negócio no começo que eu achei interessante, como foi interessante ver como a indústria mudou, a cara da indústria nos últimos 15 anos. Você falou, Bruno, aí de jogos de celular. Eu lembro que uma das primeiras broncas que meu pai me deram eu tenho 22 anos, eu era pequeno, eu jogava no celular da minha mãe e eu comecei a baixar um negócio da TIM, um joguinho para celular e eu não sabia que era pago. E eles viram que era pago e eu me lasquei. E eu queria falar agora, foi até uma pergunta que eu queria juntar ao nosso próximo tópico com uma pergunta de Maíra também, que ela fez, infelizmente ela teve que sair, mas ela vai poder ver na gravação, que é falar um pouco sobre como é que está o mercado atualmente. Como é que está o mercado dos jogos atualmente? Quais são os eventos mais interessantes que estão acontecendo agora? A gente botou aqui uns exemplos, Hack and Play, SP Games, que vocês já falaram. E não só isso, mas também juntar com a pergunta que ela fez como é que uma pessoa de fora, um profissional de fora, que está fora dessa área de jogos, pode começar a entrar? Quais são os caminhos que vocês poderiam indicar? Se existem alguns grupos? Como é que estudantes poderiam entrar nesses eventos? Como é que seria o caminho para entrar nesse mercado e como é que ele está atualmente? Posso começar? Quer começar, Bruno? Mas bem rapidinho. Eu vou falar bem rapidinho. Eu vou repetir um negócio que o Matheus já falou aqui, que é... De boa. Façam jogos. Façam os jogos. É assim que você entra nesse mercado. Fazendo jogo. Fazendo o jogo ruim também. Mas é importante fazer. Terminar. E até o final. Ele ficou uma porcaria. Você aprendeu com ele. Aí você faz mais e eles vão... Das duas, uma. Você vai chegar a um ponto que você vai começar a fazer jogos melhores, ou você chega a um ponto que você insiste tanto que as pessoas enchem o saco e dizem, vem trabalhar com a gente. Mas, assim, é fazer jogo e participar da comunidade também. Game Jam, essas coisas. E aí eu vou deixar para falar que ela saca mais dessa parte de Game Jam. Deixa eu interromper a Pamela antes, só para justificar o que o Bruno falou. É assim, até hoje, eu faço pelo menos um jogo por semana, mesmo sozinho, mesmo pouco, mesmo não terminado. Quando é Game Jam, eu juro para os outros dois aqui que vão estar me julgando, Daniel e a Pam, eu normalmente tento terminar. Mas, assim, o importante é fazer até hoje. Então, eu tinha um armário, até de jogo físico, com mais de 500 jogos, cara. Tipo, todo dia, há anos. Eu trabalho de manhã, trabalho de tarde, chego de noite e vou fazer jogo. Porque é o que eu amo, mas é porque eu quero melhorar. Se aperrei não, Matheus, que a gente entende que você estava numa fase de transição, cara. Só um complemento à fala de vocês, que o Bruno começou falando aí também. Gente, é terminar mesmo os jogos, bicho, porque o que acontece de abandono no meio do projeto e tal, por esse motivo mesmo que o Bruno falou, o jogo não está ficando bonito, esse jogo está feio, eu quero fazer mais não. A experiência de você fazer um jogo até o fim é o que conta, é o que vai contribuir aí para o seu amadurecimento. Então... não abandone o projeto, comece e vá até o fim, que tenho certeza que o próximo, o segundo, o terceiro, o quarto que você fizer, vão ser cada vez melhores. Então, sempre vá até o fim, não abandone os projetos. Total. E aí, reformulando tudo que essa galerinha falou aqui, é basicamente construção de portfólio. Tudo se resume à construção de portfólio. Se você está fazendo jogo em Game Jam, se você está fazendo jogo em casa sozinho, se você está fazendo jogo em empresa, você está construindo portfólio e está construindo ali sua vitrine para quem quer chegar em você para fazer um freela, ou contratar você através de empresa, ou até financiar você para você se tornar uma empresa. Então, construção de portfólio é importante. Fazer jogo para isso é importante. Não tem outro caminho para a área de jogos, você tem que fazer jogo. Tem que fazer jogo, independente do caminho que você queira entrar, se é por Game Jam ou não. Uma coisa que é super relevante, assim, apesar de não ser oficialmente, como é que eu posso dizer, um padrão para quem está entrando, é questão acadêmica, que o pessoal muitas vezes coloca para baixo. Eu não preciso de um diploma para ir para a área de jogos, porém, experiência própria.
grandes empresas estão valorizando muito isso. Questão acadêmica, pesquisa, coisa que você já tem publicado dentro e fora do Brasil. Inclusive, eu já participei de alguns processos seletivos que eles exigiram o meu currículo Lattes atualizadinho, bonitinho. Empresa de jogos, viu? Eu não estou falando de empresa de TI num contexto geral, não. Estou falando de empresa de jogos. Não posso dizer o nome, infelizmente, mas tem, inclusive aqui no Brasil, o pessoal acha que é só para fora, mas não, aqui no Brasil tem empresas de jogos que exigem currículo Lattes atualizadinho, inclusive batem essas informações na hora da entrevista também. Então, importante, muito importante isso. Contexto, comunidade, nossa, essencial, essencial. Eu não conheço empresas de jogos, não sei como me aproximar das vagas, não sei nem por onde começar. Procura quem está fazendo jogos, porque provavelmente ele vai ser a ponte para te levar para essas comunidades. E aí foi como o Matheus falou, né? Tem o Game Dev Dungeon, tem o GDA, que basicamente a galera que está no GDA, acho que está lá no Game Dev Dungeon também, me corrija se eu estiver errado. Mas eu acho que a maior parte da galera está tudo lá. Eu não sei se os meninos já passaram o link do servidor, mas a gente pode deixar aqui para vocês. E aí, tipo, o Game Dev Dungeon é uma comunidade mais aberta e aí tem questão de uma diversidade toda de desenvolvedores locais e até não locais também, interestaduais, internacionais, tem uma galera de fora também no servidor, mas a maior parte é daqui de Recife. Tem algumas comunidades mais fechadas, como, por exemplo, da Jam das Minas, que é uma Game Jam, mas que a gente basicamente formou uma comunidade também. A gente tem o nosso próprio servidor e que acolhe as pessoas, as minorias, né? É um espaço um pouco mais específico para essa galera, né? Pessoas, mulheres, cis, trans, não binárias, enfim. E tem os próprios grupos de WhatsApp também, tem muitos grupos de desenvolvimento de jogos em WhatsApp. Eu acho que a questão de comunidade está muito relacionada à forma de apoio que você vai ter para redirecionar aí o que você quer fazer da sua carreira e da sua vida. Redes de apoio, basicamente. Que mais foi que tinha no tópico da pergunta? Eu me perdi com tanta coisa. Mas eu acho Os caminhos para a indústria, como é que está o mercado atualmente aqui? Então, essa questão do mercado, pelo menos eu posso falar de 3 anos para cá, com a questão da pandemia e o processo presencial. Deu um estouro na área de jogos, então aproveitem. Apareceu muita vaga. Eu acho que eu perdi as contas de quantas vagas de game design. Eu nunca vi tanta vaga para game designer quanto eu vi de 2020 para cá. Eu estou falando da área de game design porque é minha área específica, mas teve para as outras áreas também, tá? Tipo programação, arte, modelagem, animação. Apareceu muita vaga, porém pouquíssima mão de obra qualificada. Então, galera, que procurem se formar, procurem desenvolver a habilidade de vocês. Portfólio, como eu falei no início, procurem desenvolver portfólio, valorizem o que vocês fazem, tá? Mostrem o que vocês fazem, principalmente redes sociais são vitrine para isso também. Inclusive, quando eu entrei na área de jogos, eu não coloquei currículo, uma coisa que inclusive eu tinha em comum com o Bruno, ele falou bem no início, eu não procurei estúdio, apliquei currículo, a galera chegou até mim pelas redes sociais, não foi LinkedIn, por incrível que pareça, foi o próprio Instagram. A galera viu que eu lia, viu o livro que eu lia, viu os meus processos de trabalho, e só chegou e perguntou, quer fazer um teste para level design? A gente está precisando aqui, e assim, aparentemente, pelo teu perfil aqui, o que tu coloca, o que tu posta, os teus trabalhos, tu tem fit para isso, eu acho que poderia ser interessante. E fui, só fui, e foi assim que eu entrei, basicamente, na área de jogos. Publicações e artigos científicos também me ajudaram, porque a galera olhou isso. Então, SB Games, esses congressos que vão aparecendo e que a gente acha muito trabalho, muita coisa para a gente desenvolver, ou eu faço jogo, ou eu faço pesquisa, eles podem ser, sim, em algum momento, algo paralelo. É até bom que sejam, principalmente se a galera tiver focada numa parte como game design ou um setor dentro disso.
Então, valorizem os estudos e os trabalhos de vocês e mostrem o que vocês sabem fazer. Eu acredito que não tem outro caminho, não. E já nesse, só para emendar aqui rapidinho, antes de tu poder mostrar aí, Matheus, isso aí, Não, que era vai ser outra bem coisa, legal. sobre isso. É porque estavam perguntando aqui, a galera explodiu, quando tu falou de vagas e tal, a galera está perguntando muito aqui sobre estágio. Onde é que está disponível o estágio? Tem um estágio disponível aqui, e as áreas que estão disponíveis englobam tudo, porque estão perguntando aqui, narrativa para jogos, está incluído também? Ou é game designer, é developer? Como é que está essa parte de estágio e de emprego em relação a isso? Olha, eu posso falar pela empresa que eu trabalho que de vez em quando aparecem os programas, inclusive a Manifesto tem um programa de Power Up e Level Up, que eles têm parceria com, acho que inclusive com a Católica, assim, de colocar e trazer estagiários para dentro da empresa. Porém, no entanto, todavia, Game Jams também são uma porta de entrada para essas empresas. Então, se você quer ter uma chance, uma oportunidade de entrar como estagiário, ou da empresa te recrutar com freela, com MEI da vida, participe de Game Jams. É importante porque você vai ter um contato mais próximo, mais direto com profissionais que vão estar de olho em vocês nesses eventos. E é isso, tem estágio? Tem espaço? Tem. Eu posso dizer que tem, porque eu tenho contato com essas pessoas que abrem as portas para a galera. A questão é o quanto que a galera está produzindo, sabe? O quanto que a galera está procurando e está correndo atrás de mostrar trabalho. É importantíssimo isso. Parte de roteiro, eu acho que aqui em Recife, especificamente falando, ele está muito envolvido com a parte de game design, que é bem generalista, né? Pelo menos, eu não conheço uma empresa aqui de Recife que trabalhe especificamente só com narrativa e roteiro. Posso estar errado. Se eu tiver, me corrijam aí, pessoal. Mas tem espaço, sim, acho que para todas as áreas, independente se elas estão englobadas em outra área, como o roteiro, no caso, é game design. A parte de conteúdo, a parte de level design está meio que englobada aqui. Mas tem espaço sim. E falando no contexto fora de Recife, eu vi vários programas sendo abertos de estágio. Tem a Afterverse, que abriu recentemente, inclusive, um programa de estágio. Contratando muito. Oi? Estão contratando muito. Estão contratando bastante. A TEPS também. Eles tiveram um tempo que também abriram um programa de estágio também. Então, é isso. É procurar correr atrás, o pessoal, e montar portfólio. Não tem outro caminho, não. Gente, outra coisa que ajuda a vocês ficarem antenados a essas vagas, estágio, no próprio Game Dev Dungeon, eu vejo que tem um canalzinho lá, né, Pan, hein, Matheus? Bruno também tá lá. Divulga, o pessoal divulga quando pinta as vagas. E outra forma que eu vejo muito vaga de emprego também é seguindo as páginas das empresas no Instagram, pessoal. Então, eventualmente aparece lá, ó, vaga para artista 2D, vaga para game designer. E aí, como o Pan disse, é um negócio bem interessante. Hoje em dia, pô, acontece tudo ali no Instagram, nas redes sociais. Você está divulgando seu trabalho, pinta a vaga de emprego, pinta a oportunidade de emprego. Então, é isso, é você estar presente nessas redes e estar sempre atualizando, divulgando seu trabalho. Entendeu? Eu acho isso bem importante. São canais, né, que ajudam a gente. E outra dica só sobre portfólio, que é semelhante à dica que eu dei sobre jogos. Tipo, nunca deixe para depois, gente. Eu já ouvi tanto aquela história, depois eu organizo meu portfólio de arte, depois eu organizo meu portfólio de jogos. E a pessoa nunca faz, e quando pinta uma vaga, o cara não tem. E a pior coisa é você organizar o portfólio no desespero, porque você termina não selecionando os melhores trabalhos. Então, tipo, tu tá começando agora, tu só tem 3 artes no teu portfólio, coloca as 3. Quando tu tiver 10, tu seleciona as 5 melhores, tu já vai tirar, vai botar outra, mas o importante é começar. Não deixe para depois o que você pode fazer agora. Inclusive, um ótimo caminho, talvez para quem esteja querendo entrar na área, é tentar talvez a parte de QA, né? A parte de teste. Eu já vi muita galera, eu não comecei como QA, mas eu vejo muita gente entrando nas empresas de jogos aí de uma forma geral, Brasil, entrando como QA teste, né? Pessoal de qualidade, que está lá testando o jogo, reportando falhas técnicas e etc, né? Porque ele vai estar testando o jogo, vai estar analisando o jogo como um todo. E aí entra por QA e às vezes migra para outras áreas. Então, fica uma sugestão e uma dica também. Como eu passei por isso recentemente, eu posso até explicar para vocês como foi as vagas que eu encontrei.
E não é difícil. Como o pessoal falou, tem o Game Dev Dungeon, tem alguns sites específicos para jogos, tem algumas outras comunidades que tem uns botzinhos, e só que se fosse o estatuto da Quente ia demorar muito, mas é você entrando na comunidade e você vai ver que, tipo, dentro da Game Dev Dungeon tem a galera que já fala de outra comunidade, você vai para lá, e daqui a pouco você está cheio de notificação. Tem sites de emprego tanto para jogos, tanto brasileiro como de fora, tá? E é só você ficar de olho. Para estágio é mais raro. Porém, eu vou dar... Isso é uma opinião muito pessoal minha, eu sei que muita gente vai discordar, mas principalmente aqui em Recife, a gente tem um overlap muito grande do que é um estagiário e o que é um júnior. A gente tem muita vaga para a galera qualificada, que é o que a gente chama de plena para cima, que na verdade, simplificando para a galera que está assim, se formando, algo assim, para quem tem noção do que está fazendo, para quem sabe o que está fazendo, mas vaga para quem está começando a aprender, a gente não consegue encontrar muitos aqui, mas aparecem, só que costuma aparecer programas e somem, mas tem. Mas realmente é Game Jam e ficar procurando essas oportunidades e aprendendo, e não se subestimem nessas próprias Game Jams. Vocês vão ver que, opa, talvez eu não seja mais estagiário. Eu nunca fui estagiário de uma empresa de jogos. Nunca. Tá ligado? Tipo, e eu consegui me virar. Porque eu fui em Game Jam, fui aprendendo e pronto, eu sabia, eu tinha nível para ser. Então, vão atrás disso, tentem. E uma coisa que isso acontece fora de jogos também quando vocês não têm oportunidade, criem a oportunidade de vocês. Seja porque vocês fizeram seu próprio jogo, publicou. Acho que teve um pessoal aqui de Recife, acho que o Pan conhece eles melhores, que fizeram um joguinho mobile, bem simples, era um olho de alguma coisa, eu esqueci o nome. Laser Guy. Oi? Laser Guy foi Não, Danilo. Laser Guy é Danilo. É mais antigo, Eye of the Prophecy, alguma coisa assim. E, se eu não me engano, eram 3 pessoas aqui, eu não sei quem são, não conheço, mas eram 3 caras aqui de Recife ou da região, que fizeram um joguinho, lançaram o jogo e pronto, agora eu tenho no meu currículo que eu tenho um jogo lançado. Ponto. Era o melhor jogo do mundo? Não sei, não joguei, mas provavelmente não era nem o AAA. Mas tá lá. Eles criaram a própria oportunidade. E hoje em dia eu sei que 2 deles estão trabalhando em algum lugar. Matheus, tu me lembrou uma coisa É a importante, galera porque da a gente Waffle, né? Oi? Estou Waffle. Tu me lembraste de uma coisa importante. A gente está falando muito aqui de Game Jam, né? Como uma forma do pessoal ingressar, de fazer portfólio. Mas aí o pessoal pode até estar se perguntando, sim, mas como é que a gente descobre essas Game Jams? E aí eu lembro uma coisa importante da gente falar aqui, é o próprio itch.io, né? Que é a plataforma onde a gente tem várias Game Jams aí centralizadas. E esse ano aconteceu uma coisa bem interessante comigo, que eu fui mergulhar no itch.io e tive a primeira experiência de participar de uma Jam com uma equipe de fora do Brasil. Então, tá arranhando no inglês, usando um pouquinho o Translate, no que eu não sei falar, mas tipo, foi uma experiência bem bacana. Trabalhar com gente de fora, numa Game Jam de fora, e aí vocês vejam como uma coisa leva a outra, né? Você vai lá no itch.io, você descobre as Game Jams. Geralmente, cada Game Jam tem seu canal do Discord, e aí você tá, de repente, num Discord internacional, vendo vagas de emprego, de estágio para fora do Brasil. Então, vê como é interessante isso, né? Para mim, essa questão de me abrir para participar de Game Jam de fora foi bem interessante sobre essa abrangência, né? De ver vaga de emprego agora, algumas oportunidades até de fora do Brasil. Então fica a dica aí para vocês, o itch.io como um ambiente interessante para vocês estarem procurando essas oportunidades de criarem os jogos de vocês em uma coisinha organizada, né? Geralmente tem as Game Jams competitivas, as Game Jams colaborativas, né? E só respondendo a Jacqueline, que acabou de perguntar, você coloca ou lança onde o jogo? O itch.io é um lugar onde você pode colocar, né? Assim, e é ótimo para fazer portfólio. Só reforçando uma coisinha dessa história do portfólio. Muita gente diz, o portfólio é tão importante quanto o seu diploma, o seu currículo, etc. Olha, o portfólio é mais importante. Assim, se eu agora estou fazendo, eu nunca fiz isso na minha vida, mas hoje eu faço parte do recrutamento. Se chegar para mim um currículo que ele tem diploma, tem diabo, mas não tem portfólio, esse cara já larga atrás. Essa pessoa já larga atrás. Assim, o portfólio, e eu digo, tudo bem, é importante formação? Eu não vou dizer que não vou dizer para ninguém parar de estudar, mas eu não sou graduado. Eu conheço várias pessoas na indústria que não são sequer graduados.
em nada, nem em jogo, nem em nada, né? Eu conheço gente na indústria que é graduado em física e é artista, né? Um grande artista, né? Lobo é um grande artista e é graduado em física, né? Tem gente graduada em letras, tem gente graduada nas coisas mais diversas. Então, o cara chegar na minha mesa com um currículo, um diploma em letras e um portfólio, ele tem mais chance do que um cara que chega com um diploma em jogos digitais e nenhum portfólio, né? Até para falar uma última coisa sobre isso, e depois, se tiver quiser, eu posso até demonstrar os exemplos que eu tenho aqui do que é que eu mando quando eu vou atrás de emprego e quando eu recebo. Além do lado do pessoal que se preocupa muito com, tipo, Game Jam, cara, network é uma coisa muito importante. Então, a Pam pode até trocar essa ideia comigo aqui, na empresa que eu tava, não sei, período estranho. Cara, acho que quase todo mundo lá é indicação. Aí, alguns entraram simplesmente, eu entrei lá sem, tipo, entrei, o cara falou, a indicação tu sabe fazer? Sei, entrei. Tem gente que passou por um pequeno teste, deu uma olhada no portfólio, mas, assim, network abre muitas portas para você. E é uma coisa que tem uma faca de dois gumes. Às vezes você sente que, tipo, ué, não conheço ninguém, então não consigo fazer nada. E é para isso que serve Game Jam, etc. O portfólio não é só porque alguém me conhece que se chegar o cara, olha, eu trabalhei na Blizzard. Cara, ele vai pegar meu lugar. Entre aspas, assim, ele vai conseguir a vaga, provavelmente. Mas, assim, não é só ter portfólio e não é só ter networking, mas os dois fazem um trabalho fenomenal para você conseguir. São meio que É, complementos, né? Tipo, é feito o Palermo falou, tipo, portfólio é a chave, velho. É a chave para qualquer empresa, basicamente. Você pode ser um doutor na área de jogos, mas se você não tiver portfólio, você não entra. A base da academia é relativamente a base. Eu também não tenho formação acadêmica, só para deixar claro. Eu participei de várias faculdades, passei anos estudando, inclusive tenho muito material publicado por aí, mas basicamente o que me colocou na indústria realmente foi portfólio. Mas perdi também muita oportunidade por não ter diploma. Infelizmente, tem muita empresa que, querendo ou não, mesmo você com portfólio, ainda dá muito valor ao diploma universitário. Eu acho que está muito. É um ângulo muito específico, sabe? É um recorte muito específico. Essa questão de diploma em si. Eu acho que pode ser um fator limitante quando você também já está dentro da empresa. A empresa é muito grande, é muito especialista e, enfim. Então, para alguns recortes dentro do setor, você vai precisar de um estudo maior, realmente. Mas eu concordo com tudo que os meninos disseram. É basicamente uma balança, assim. São coisas que se completam, mas a chave é trabalho. É colocar a mão na massa e mostrar que sabe fazer as coisas. E não tem outro caminho para isso, senão montar portfólio. pois é. Legal. E Eu acho que o Matheus queria mostrar alguma coisa. Eu posso mostrar rapidamente aqui, não demora 2 minutos, e passar bem rápido um exemplo do meu portfólio, que não é o mais bonito. E quando vocês forem fazer qualquer palestra com o Danilo, enche um saco dele para ele mostrar o dele, é lindo. Mas eu posso mostrar rapidamente o que para vocês verem que não é nem um bicho de sete cabeças. Eu mando isso para as pessoas e eu recebo muitas chamadas, recrutamentos, etc. Porque o importante é mostrar que você sabe, mais do que, tipo, mostrar que você faz bonito, até porque eu não sou artista. Quer que eu compartilhe a tela e mostre rapidamente? Mostra, acho que vai ser legal. Por favor. Como é que eu faço isso aqui? É o botãozinho verde, compartilhar a tela. Legal, preferência do sistema. Um minutinho, pessoal. Se quiser, eu tenho que liberar aqui, porque, enfim. Enquanto o Matheus vê isso, eu já queria então introduzir uma pergunta. A gente pode voltar para tu mostrar isso aí, que é sobre... Conseguiu já? Não, pode fazer a pergunta primeiro. Posso ir? Pronto. Falar sobre uma pergunta do Matheus Valença, que eu achei bem interessante e pertinente para o evento que a gente está fazendo, que é o que vocês acham que alguém que queira participar da Game Jam deveria fazer antes de entrar uma? No caso, o que poderia estudar, aprender, até porque a gente vai fazer uma Game Jam aqui do César Arcade, vai começar sexta-feira,
E pelo que a gente está olhando nas inscrições, a massiva maioria das pessoas não tem experiência nenhuma em Game Jam. Vai ser a primeira Game Jam da galera. Então, acho que seria bem legal se vocês pudessem dar uma dica para essa galera, que a maioria vai fazer a Game Jam pela primeira vez. Eu acho que depende um pouco da experiência da pessoa. Vamos dizer assim, né? Vamos pegar um perfil, digamos que a pessoa não tem experiência nenhuma na área de programação ou na área de arte. Eu acho que um bom ponto de partida, antes de participar da Jam, é fazer um esquenta, tentando estudar algumas coisas, tentando aprender, de repente, um motor de jogo ou uma ferramenta de arte, se sua inclinação for artística, uma ferramenta simples, para você ir tendo os primeiros contatos. É uma coisa que o Bruno falou que eu achei bem interessante, é que, tipo, há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, o acesso à informação era outro, né, Bruno? Então, vê a abundância que a gente tem de tutoriais hoje na internet. Então, eu vou entrar aqui no YouTube agora, vai ter um mini curso me ensinando a fazer um jogo do começo ao fim em 4 videoaulas. Então, se eu for dedicado, se eu for engajado, eu consigo fazer o meu primeiro protótipo, o meu primeiro jogo, em 2 ou 3 dias, quem sabe? Então, essa questão de você ir atrás da informação, entendeu? E para participar da Game Jam, digamos, se você é muito iniciante, você pode participar, por exemplo, com um observador. Digamos que você não tem nenhuma experiência ainda em parte artística ou programação, então você entra, até de repente, entre um time para você entender como é o processo de construção do jogo, compreende? E se você tiver o mínimo de experiência que for, você já pode participar de alguma forma. Se você tiver um pouquinho de experiência com som, se você tiver um pouco, sabe fazer algumas artes, sabe mexer um pouquinho com design de marca, você já tem o processo de criação de um jogo, ele é multidisciplinar, envolve várias áreas do conhecimento. Então tem a questão de programação, tem a questão de game design, tem a questão de roteiro, som, arte 2D ou arte 3D, animação, concept art, tem vários. A gente passa a noite aqui falando dos desdobramentos, né? Que tem até áreas que tem bastante especificidade. Mas, dito isso, você pode escolher, né? Você vê a área que você tem mais desenvoltura, você que está começando, e aí você investe nessa área, você se coloca como profissional dessa área para participar da sua primeira Game Jam aí. Digamos assim, se fosse uma lista de RPG, para quem entende de RPG, entre na área que você tem mais pontinhos ali de habilidade. Vai falar, Matheus? Eu vou até mostrar rapidamente, mas eu só vou querer comentar ali. O Lucas Guzmão falou algo sobre a Dunk Code. E não vou falar específico desse curso, nem vou falar de nenhum outro curso, mas evitem investir muito dinheiro em cursos online, porque boa parte do conhecimento tá de graça, velho. Tipo, eu nunca comprei um curso de jogo. Inclusive no curso. Oi? Inclusive no curso. No curso. Só para o pessoal entender, é uma piada lá do Game Dev Dungeon, porque eu, vez ou outra, dou o curso lá de introdução a jogos, e aí a gente ficava tirando que era o curso. Mas, enfim, deixa eu compartilhar aqui para vocês, é bem rápido, tá? Vou só... Dá para ver minha tela? Dá sim. Dá sim, tô vendo. Isso aqui, ó, o que é que eu normalmente mando? Eu sou tanto programador como game developer, produtor, eu já fiz um pouco de tudo, até marketing eu já fiz. Para os programadores, eu tenho um Git, ele é horroroso, ele não tem nada demais, tá, tipo, super cru, é só isso, é o padrão que vem e acabou, e tem gente que me chama com isso. Tem gente que faz uns Git lindos, e isso te dá muitos pontos na entrevista, dá, mas assim, se preocupe primeiro em fazer o básico. Tá aqui, tem alguns jogos, acabou. Meu currículo também, tipo, é uma folha só, tem algumas das minhas experiências, tá desatualizado, mas assim, é simples. Não tem nada demais, não precisa encher linguiça nem nada. O itch.io, que muita gente perguntou, é só um lugar onde eu posso publicar meus jogos e meus protótipos. Boa parte disso eu faço sozinho no fim de semana e boto aqui, são as coisas bem horríveis, às vezes nem capinha tem. Tem muito mais que isso, esses é só os que estão na minha página principal. É normalmente recomendado que você faça uma página bem bonitinha, mas, novamente, é mais importante ter algo numa página feia do que não ter nada, tá? Depois você se preocupe em fazer uma coisa bonita. E só para vocês entenderem o que tá? É tipo, eu posso clicar aqui e de duas uma, ou eu vou baixar o jogo, ou eu vou conseguir rodar ele aqui. Eu não vou jogar, mas só para mostrar para vocês que ele abre, tá? Ou era para abrir. Estou usando um MacBook, então... Enfim. E eu tenho um site portfólio. É necessário? Não. Mas é só um site onde eu boto, tipo, algumas coisas sobre mim, alguns projetos que eu já participei e coisas que eu já fiz.
também super desatualizado, mas é só para mais para mostrar que eu tenho algo, que eu fiz algo, e aí o pessoal já me chama para conversar. Só. Tipo, o mais importante é mostrar para as pessoas, cara, eu sei fazer algo. E aí na entrevista a pessoa vai perguntar, não é porque eu mostrei para eles que eu sei fazer jogo, não é para eles que eu mostrei para fazer jogo que eles vão pular teste. Mas se eu não mostrar que eu sei alguma coisa, eles nem vão me chamar. Quando eu vou fazer, como o Bruno falou, quando eu vou fazer algum recrutamento, a pessoa não tem portfólio, eu não chamo. Eu sou mais rígido, assim, eu não chamo, porque eu não vou perder. Se eu for chamar todo mundo que mandou sem portfólio, é muita gente, cara. Não dá. Mas aí vocês também não dão resposta. Porque não deu, a gente não recebe 10, a gente recebe 100, 200. Então, assim, é meio difícil. O Bruno deve receber mais de 1.000, mas tudo bem. E o objetivo do portfólio, até o site de portfólio, o Git, o itch.io, etc., não é conseguir que você seja contratado, é conseguir que o cara chame você para fazer um teste, para fazer uma entrevista, porque você vai provar que você sabe nesse teste, é nessa entrevista, entendeu? Então, isso aí é o cartão de visita. Inclusive, uma dica para quem usar o itch.io, se vocês puderem colocar o jogo lá, que é jogado, que roda no browser, coloquem, porque quando tem que baixar, eu nem clico. Verdade. E, assim, eu não mostrei aqui, mas explorem o itch.io, é gratuito. Você pode botar um jogo lá e pedir dinheiro. Não recomendo, pelo menos não se vocês não souberem o que vocês estão fazendo. Mas no itch.io vocês conseguem encontrar assets para jogos grátis, ou assim, por R$ 1, tá ligado? Que eu uso em muito protótipo. Tem assets bons, assets baratos, asset grátis. Tem a lista de gems. Quase toda gem no itch.io, quase toda. Acho que toda. Eu não participei nenhuma que não envolva em algum step, nem que seja no delivery do jogo. Eu acho que a E, lista mais completa de gen que existe hoje é aquela do Itch. e para botar seus joguinhos lá, cara. E bote todos. E quando você ficar bom no que você faz, tipo assim, eu não cheguei nesse pedaço ainda, eu não me considero muito bom no que eu faço, mas quando eu ficar muito bom no que eu faço, eu tiver um bocado de jogo bonito, eu vou dizer, cara, beleza, eu vou te fazer esse it aqui, vou deixar a cantinha para mostrar para meus alunos, e eu vou ter um it aqui com 5 jogos bonitos. Mas, cara, daqui que chega para lá, eu já vou ser sênior em alguma coisa ganhando horrores. Então, tudo bem. Uma coisa que eu queria levantar um ponto importante, eu estava falando ali no chat, é muito importante a gente ter realmente um jogo funcional, é de suma importância isso para qualquer área da parte de jogos, mas especificamente para a parte de arte, é legal você ter um portfólio. No portfólio, pode ser separado, que você vai estar com o link lá do jogo, independente, ter os processos, sabe? Tipo, os processos da parte artística que você contribuiu. E aí, por exemplo, se eu participei da concepção de um personagem, colocar o processo de concept até a parte final, de arte finalização desse personagem. As empresas olham muito o processo de trabalho do artista, sabe? Isso é muito importante porque vai te mostrar basicamente qual a técnica que você usou, qual a ferramenta que você usou, como é teu traço, e até eles analisam às vezes muitas vezes, principalmente por conta do processo, isso acaba influenciando no processo produtivo, né, durante o desenvolvimento do jogo. Então é importante, parte de UI, mesma coisa. Processo como é que você hierarquizou, montou, estruturou toda a parte de UI no jogo, sabe? Tentar simular telas de jogos, sabe? Se você não sei programar, não deu para participar do Gen, não sei programar, simular telas de jogos, sabe? Faz o menu inicial, faz a tela de gameplay, simula como se estivesse construindo o jogo. Ou você pode desconstruir jogos que já existem para refazer a parte de UI. Também serve. Então, ter um portfólio para arte, UI, UX também. Às vezes acontece também da gente ter que prototipar dentro de algumas plataformas como Adobe XD, Figma. A galera olha isso também se você sabe usar esses tipos de ferramenta, porque às vezes precisa para determinadas funções na empresa. A parte de design, inclusive, usa isso também, eu já usei. É importante, é muito importante ter isso no portfólio. Então, processos, eu acredito que ter esses processos GD também, descritivos, falando sobre o processo do jogo, que referência usou,
a parte de high concept, explicando o que é teu jogo, como jogar, sabe, na página lá, bonitinha no itch.io. É super importante isso, super importante. Eu vou até expor mais um pouco. Eu acho que vai ser legal, pessoal, porque eu queria que alguém tivesse feito isso para mim. Eu posso mostrar para vocês agora o documento que eu enviei de um teste para uma empresa, porque eu não tenho um NDA sobre isso. Foi um teste que eu fiz, onde pediram para eu responder algumas perguntas. Eu vou folhear bem rápido, se vocês não se incomodarem, só para mostrar o tipo de processo que a gente mostra. Legal. Então, assim, deixa eu abrir ele aqui. Mas, como a gente falou, isso também é válido para programação, tá, pessoal? Quando eu vou fazer um teste ou eu vou pedir de alguém, eu gosto que o cara me mostre, tipo, um fluxograma do que ele estava pensando ou algo do gênero. Deixa eu ver se está aqui. Só reforçando uma coisa que a Pan falou, para GD também é importante, tá? Assim, você dizer, eu trabalhei nesse jogo, diz o que é que tu fez os níveis, tu fez o sistema de dano, tu fez qual sistema tu fez, tu criou o personagem, porque às vezes um jogo mais complexo, a gente vê, sei lá, 2, 3 pessoas que trabalharam nesse jogo. É bom saber o que cada um fez. E quanto menos informação tem, mais a gente desconfia. Vou mostrar aqui. Gente, quando eu tô expondo aqui, tipo, não é falando besteira, não. Tipo, é uma empresa super legal, não tem nenhum problema com eles e, na verdade, esse processo é recente. Mas só para mostrar que, assim, a gente fazer algumas perguntas, foi sobre GD, tá? Fazer algumas perguntas, responde algumas sobre o que é que eu joguei, qual level eu cheguei no jogo deles, explicar um pouco de core loop do jogo, e aí, tipo, teoria e alguns fluxogramas, explicando algumas mecânicas que eu gostei ou não gostei. Realmente, tipo, a maior parte das sou eu, tipo, eles têm perguntas bem curtas. E aí eu explicando teoria, o que é que eu mudaria, o que é que eu não mudaria, sendo crítico de algo ou não, fazendo fluxogramas de muita coisa. Então, assim, são testes simples, pelo menos essa parte de GD. Para a parte de programação, é mais difícil de eu mostrar para vocês, mas, assim, acaba sendo, faz um jogo aí e manda pra gente, eles vão primeiro ver o jogo e ver o que é que você fez no tempo. Bruno, tu que faz parte, eu posso dizer como foi o da BBTV ou não? Tu fez o de qual com a gente? Foi Game o Dev. faz, pode ser. Eu fiz o da BBTV um tempo atrás e foi da seguinte forma: entrevista onde a pessoa se importa mais com você. Sim, as pessoas se importam com você. Você não é uma máquina. Ele quer saber se você é uma pessoa legal, se você dá bem, como é que você tá. Eu falei que eu tava com um pouco de pressa, eles apressaram o meu processo. Eles não, tipo, te lasca aí e sofra. E aí, depois de fazer um jogo, ele disse, ó, faz aí uma cópia do Asteroides. Eu acho que caso vocês foi Asteroides. O clássico. Fiz, mandei. Aí olharam meu código, olharam outra coisa. Não passei. No final chegou eu e outra pessoa, e ficaram com outra pessoa, me deram feedback. Não sei se aí normalmente eles devem dar feedback para todo mundo. Mas assim, fiz, não passei no finalzinho, porque eu passei muito mal, tive Covid no fim de semana, então assim, eu fiz de qualquer jeito. Eu tava conversando com o Danilo sobre isso, que foi quem fez meu teste, eu fiz de qualquer jeito. Mas, cara, eu fiz um jogo só, um asteroide, mandei o código, acabou. Se eu tivesse me dedicado, eu teria conseguido, porque não é nenhum bicho de sete cabeças, ninguém pediu para eu fazer algo que eu não sabia, ninguém pediu para fazer algo que eu não saberia ter feito 3, 4 anos atrás, quando eu era iniciante, e ninguém pediu para eu, tipo, mudar o mundo, fazer o AAA. Pediram uma coisa que eu conseguiria fazer no fim de semana e acabou. Não é nenhum bicho de sete cabeças entrar nessas indústrias ou, pelo menos, participar. E, não sei se é o teu nível. Vai, cara, se te chamarem e tu perder, o máximo que acontece é que nem eu. Não fui aceito, aprendi. Não tem vergonha. Então, eu fui falando com o Bruno e o Bruno, tipo, não me quis. Um dia me vingo dele? Me vingo, mas assim, é saber que você está aprendendo. Faz parte. Eu já fui negado em muito, muito lugar até hoje eu poder estar onde eu tô. Pan já se vingou por tu, pô. Eu enchi o saco dela para ela vir trabalhar com a gente, ela trocou a gente pela Cídia. Vê se foi, beijou no ombro, se vingou por tu. Mas, assim, essa história de teste que o Matheus disse, não sei se eu tenho nível, manda. Lembra que eu falei lá no começo, eu trabalhava na Meantime, depois fui para Gameloft. Quando eu completei 1 ano de Meantime, eu mandei... A Gameloft era a maior empresa de jogo para celular do planeta. Eu tinha 1 ano de experiência só. E eu vi que eles tinham uma vaga na Gameloft Londres. E aí eu mandei meu currículo para lá.
Só que a vaga não era para lá, a vaga era para Game Loft de Buenos Aires, mas era o estúdio de Londres que estava fazendo o recrutamento. E eu não sabia disso. Eu mandei o meu currículo, mandei tudo, os caras nem responderam, nem disseram, beleza, a gente recebeu. Não, velho. E beleza, e passou um ano nessa brincadeira, eu na Meantime, e depois de um ano eles resolveram abrir um estúdio aqui no Brasil. E o meu currículo que estava em Buenos Aires, o cara olhou, pô, vamos chamar esse cara, porque ele já me conhecia, ele tinha o meu currículo lá, ele tinha, depois depois como eu virei líder de design, eu tive acesso a documentos que eu não tinha na época. Então eu vi que tinha nota de rodapé, o cara vinha acompanhando os jogos, depois que eu mandei o currículo, ele passou a acompanhar os jogos que a gente estava fazendo, né? Então, na época eu fiz 2 jogos com a marca do Ayrton Senna e um dos jogos que eles estavam para fazer era da Ferrari, era o primeiro jogo do Estúdio São Paulo. Então eles disseram, porra, vamos trazer esse cara. Um currículo que eu mandei e os caras nem me responderam. Um ano depois, os caras desenterraram esse currículo, me mandaram uma mensagem e perguntaram, você quer fazer uma entrevista, quer fazer um teste? Saca? Então, assim, vale a pena, velho. Esse tiro cego vale muito a pena. Ah, eu não tenho nível. Não tem, mas daqui a pouco você vai ter. Então, assim, Já mandei para a Riot. Na pior das hipóteses, o cara vai lembrar do seu nome quando ele vê de novo. Entendeu? Eu já mandei para a Riot na cara dura. Tipo, ainda recebi um não, pô. Achei que ninguém ia ver, mandei assim, vou fazer o LOLzinho. Não. Total. Minha entrada na Pulga foi, inclusive, eu não posso falar muito do processo seletivo, mas posso falar o básico. Foi bem assim também, tipo, eu não sabia que eu tinha perfil para GD, inclusive, na época, né? Eu postava muita coisa de GD sem saber que eu tinha perfil de GD, porque na minha cabeça eu era artista. E aí, a galera, quando me chamou, que fez, então, tu faz muita coisa de GD, tu não quer tentar, não? E especificamente level design, não foi nem game design de uma forma geral, foi level design, que é basicamente um recorte da área de game design. E aí eu fui, e basicamente eu passei por uns 3 processos também. Foi fazer level design na mão, eu meio que fiz o level design na mão, para testar o jogo que eu ia trabalhar, e depois pegar o que eu tinha feito na mão, com aquilo que eu tinha testado anteriormente, pegar todo aquele processo criativo que eu tinha feito teoricamente na mão lá, e passar para a engine. No caso, tinha que ter um básico de conhecimento da engine, que era Unity, no caso, né? E aí foi tentando, foi metendo a cara também. Eu fui com a cara e a coragem e acabei entrando. Foi eu e mais 3 caras, eu acho, no tempo. Só ficou eu e o outro menino. Não lembro. Mas acontece muito. Acontece muito. Você tem que meter a cara mesmo e tentar, gente. É isso. Legal, é um ponto que até o nosso coordenador de design, ele é uma tecla que ele bate muito, que é essa de fazer o portfólio. Eu não sou nem de design, mas eu sei que é público e notório como ele bate nessa tecla de fazer portfólio, atualizar portfólio e manter portfólio. Eu queria passar para a próxima pergunta, mas vai ser uma das últimas aqui, que infelizmente a gente está ficando sem tempo, que é uma pergunta que o Lucas Guzmão fez e que vale a pena colocar jogos na Steam? Isso é uma pergunta até que eu achei bem legal, porque eu estou fazendo parte do estúdio de jogos aqui que a gente montou do César School, que está sendo como projeto nosso, eu e uns amigos meus, a Horror Games, e é uma das perguntas que a gente se faz. A gente tem um plano de fazer um joguinho até o fim do ano, e a gente se pergunta muito, onde é que a gente colocaria esse jogo? A gente sabe do itch.io, que já é bem famoso, mas essas plataformas grandes, a Steam, vale a pena colocar um jogo lá? Como é que funciona depois que você tem o seu jogo? Quais são os caminhos que você pode tomar para distribuir? Quem quer pegar essa daí? Quem já colocou o jogo na Steam aqui? Eu nunca coloquei jogo na Steam. Mas, assim, eu acho que, de uma forma geral, vale a pena você publicar jogos, sabe? Tentar testar e ver como é que a galera tá utilizando, se a galera tá se interessando em testar o teu jogo. Independente se ele vai ser na Steam, na Google Play. Inclusive, tem algumas ferramentas dentro dessas plataformas, eu não sei como a Steam funciona, para ser bem sincero. Mas, por exemplo, na Google Play, a gente tem algumas ferramentas, algumas métricas, né, que ajudam a gente a saber como é que a galera tá sendo engajamento da galera em usar e testar e jogar o jogo da gente. Então, é importante, mesmo que a gente tenha um mínimo produto viável lá, colocar para saber o que é que está funcionando e o que poderia funcionar e o que não está funcionando de jeito nenhum.
sabe? Testar e errar e retestar e aprender e ver e ir sentindo como é que está sendo o processo de desenvolvimento até dar certo. Eu acho que, independente da plataforma, publica, sabe? É isso. Eu vou dar um Eu feedback. também ia dizer algo. Eita, pode falar, Matheus. Pode ir. Eu falo por último. Não, eu só ia complementar a fala da Pan e ia dizer isso. Eu também não publiquei jogo na Steam, mas eu acho que qualquer local que você puder colocar seu jogo para dar publicidade, para dar visibilidade para você e para o seu projeto, é válido. Entende? Eu já tive experiência de publicar jogo no itch.io. Lá no itch.io é uma plataforma que o pessoal pode comentar, pode interagir, avaliar seu jogo. Já coloquei jogo na Google Play. Há alguns anos atrás eu fiz com uma equipe uma experiência com ADS para vincular propaganda, e aí você vai testando. Assim, qual é a melhor estratégia de monetização? Qual é a melhor estratégia de dar visibilidade ao jogo? Eu acho que você pode ir tentando. Agora, qualquer plataforma que você publica, você já vai ter uma visibilidade, você já vai ter um feedback. Eu acho que é positivo para o seu time e para o projeto. Entende? Eu tenho um pouco de contato com a parte de business, e eu não sei se o Bruno vai ter experiências melhores que a minha com isso, mas acontece o seguinte: primeira coisa é não se iludir com a ideia de em qual plataforma eu vou colocar, porque isso pode ser um pouco crítico, mas essa é uma pergunta que você vai fazer em todo jogo: onde eu vou colocar? Mas se é uma coisa que você está tendo que perguntar para os outros, provavelmente esse jogo você vai colocar qualquer uma só para dizer que tem. Tipo, os seus primeiros jogos você vai colocar em qualquer lugar e não espere ganhar dinheiro. Você pode ganhar dinheiro, não é impossível. Não esteja contando com isso, porque é aprendizado. Você vai colocar em qualquer uma, em todas. Eu tenho um jogo na Google Play, na Steam, no Switch, no itch.io. Cara, todas vão lhe dar algum feedback, todas vão ser super interessantes, mas se você não pretende, se isso aqui não é tipo, vou fazer isso aqui para ganhar dinheiro, meio que tanto, não é que tanto faz, você não vai jogar de qualquer jeito. Você pensar, cara, é para PC, Steam ou itch, é para mobile, Play Store e App Store, é para videogame, na Store do videogame. Não é muito difícil. Agora, vocês têm que lembrar que depois de você fazer o jogo, tem todo um lado de business. Tipo assim, eu vejo nas empresas que eu trabalho, da galera falando de retenção e dos ads. Quando eu falo ads, a galera faz anúncio para conseguir player, para ver quanto tempo o player fica, se ele fica dia 1, dia 7, quanto é que ele gasta, a partir de que dia ele gasta, para ver se vale a pena continuar o jogo ou não. Isso vai mais para mobile, alguns de PC também, porque hoje em dia PC está indo mais para esse modelo free to play. Mas assim, se preocupa menos com onde eu vou colocar e mais se você colocou. E aí, quando você amadurece a sua equipe, etc., se você já tiver esse conhecimento, eu estou falando mais para os iniciantes, então, para qualquer pessoa aqui que já passou dessa etapa, isso não é para você, não estou falando isso para você, mas faz jogo primeiro, cria algo, bota lá, tenta tudo, e você vai aprender onde colocar. E existem muitas empresas e eventos, etc., onde a galera não só trabalha com isso, obviamente pagando, como tem mentorias e incubadoras, etc. Acho que a Plus meio que e não é uma delas, né? E, por sinal, se vocês querem saber essa parte de business, tipo, você aprende muito participando da Plus, porque você vê todo outro lado. Quando você acaba de fazer seu jogo, você tem um outro lado para cuidar. Mas, assim, não se preocupem com isso. É pelo menos a minha experiência vendo todos os business que eu já toquei, quando vendo a galera de fora. Massa, legal. Infelizmente, a gente não vai poder mais ter mais algumas perguntas, nosso tempo está acabando, e a gente queria finalizar pedindo para vocês concluírem rapidamente falando, se vocês pudessem voltar no tempo e fazer alguma mudança, ou falar para vocês alguma coisa com a experiência que vocês têm hoje, o que é que vocês diriam para vocês mesmos no passado? O que é que vocês mudariam? E que dica final vocês dariam aqui nos últimos 15 minutos que a gente tem para essa galera que está tentando entrar nesse mercado de jogos aqui, local, o que é que deveria estudar, que caminho tomar? Qual dica vocês dariam? Eu diria, é uma cilada, Bino. Tô brincando. Poxa, eu acho que se eu pudesse fazer alguma coisa diferente na minha área, seria me aproximar mais rápido da comunidade da comunidade de jogos. Eu até desabafei isso com o Pan em uma conversa uma vez. Eu fiquei por muitos anos recluso a trabalhar só com o mesmo time,
que foi na época lá dos meus primeiros passos na graduação, e era um time que, assim como eu, estava dando os primeiros passos também. Então era um pessoal um pouco imaturo, era um pessoal que ainda não conhecia como funcionava a máquina de uma empresa, criar uma empresa de desenvolvimento de jogos ou ingressar no mercado de jogos. Então eram 3 pessoas muito experientes na sua área, era eu como artista e game design e 2 programadores, a gente fez muitos projetos bacanas, mas a gente não tinha aquele conhecimento para seguir adiante. E a gente ficava sempre muito na bolha da gente. Então, se desde o começo eu conhecesse o IGDA Recife, participasse dos eventos, das Game Jams, me aproximasse da comunidade, provavelmente seria uma troca de experiência muito rica entre a gente. Então, seria uma chance de eu aprender com essa turma e dessa turma aprender um pouquinho comigo. Entende? Então, eu acho que uma coisa que todos nós 4 falamos aqui, eu poderia colocar aqui de novo, é troca de experiência, é se aproximar da comunidade e tenha certeza, olha, você não sabe tão pouco que não possa ensinar e nem tanto que não possa aprender uma coisinha. Então, se aproxime da comunidade e faça essa troca de conhecimento, essa troca de network, essa troca de experiência. Então, isso foi uma coisa que eu demorei para fazer. Se eu pudesse voltar no tempo, eu diria, Daniel, aí não, faz diferente. Então, esse é o conselho que eu deixaria para vocês aí, o que eu poderia mudar, né? Se eu pudesse, o que eu mudaria. Deixa eu falar logo o meu. Assim, o conselho que eu daria para mim mesmo, e eu dou para qualquer pessoa que está começando, você não sabe nada. Você não sabe nada. Tenha isso muito claro na sua cabeça. O mais rápido que você entender isso, melhor. A gente tem uma tendência, quando a gente começa a trabalhar com jogos, especialmente quem trabalha com GD, a achar que sabe de tudo quando começa. E 9 de 10 GDs, eu acho que 10 de 10 passam por esse período arrogante. Eu passei também, né? Então, eu acho que agora sim, é normal, primeiro ano, tal, mas se isso durar por mais de um ano já é um problema. Então, esse para mim é o meu conselho, é lembrar sempre que você não sabe de nada. Tem muita coisa ainda para aprender. E quanto mais você aprende, mais você sabe que você não sabe de nada. Assim, todo dia tem uma coisa nova. É uma indústria que ela está mudando o tempo todo. Então, há 10 anos atrás não existia hyper casual. Hoje é um gênero normal. Amanhã talvez ele não exista mais de novo. Né? Jogos de rede social não existiam, de repente apareceu. Gamificação, tudo isso são coisas que apareceram no processo. Né? Então, a gente tem que estar o tempo todo aprendendo e a gente tem que estar muito consciente de que a gente não pode, especialmente o game designer, não pode ser arrogante. O game designer ele tem que ser o cheerleader da equipe, ele tem que conversar com todo mundo, ele tem que entender cada uma das áreas. Ele não precisa saber programar, nem desenhar, nem modelar, nem fazer música, mas ele precisa entender o que é que essa galera que faz essas coisas faz. Assim, ele é a cola da equipe. Assim, o producer é o cara que coordena todo mundo, mas o game designer é a cola, é quem ajuda essa galera a trabalhar junto, né, de dentro. Então, assim, lembrar que você não sabe de nada ajuda bastante a você exercer esse papel e não se achar melhor do que ninguém. Eu vou até contra o Bruno. Contra não, é meio paralelo de tipo, também não se diminua. Não é porque você não sabe de nada, quer dizer que outras pessoas sabem mais, mas, também, óbvio, mas assim, vai ter um ponto que você vai dizer assim, beleza, eu não sei de nada. Mas essa pessoa do meu lado também não sabe de nada, só que ela sabe um nada diferente do meu. Então, quando eu mudei de empresa, era tipo, eu era muito bom no que eu fazia ali. Aí eu fui para outra empresa e eu, entre aspas, vou simplificar muito, eu me sentia um bosta. Não era um bosta, é porque assim, eles estavam trabalhando com coisa que eu não sabia. E aí eu tive que aprender aquilo. E aí, assim, eu falo isso, mas eu amo aprender. Então, eu tava me divertindo muito. Toda vez conversando com o cara, ele me ensinando coisa nova. E não é porque ele era meu superior, ele era melhor do que eu. Pode até ser. E, na verdade, acredito que ele seja uma pessoa que tem mais experiência e conhecimento do que eu. Mas é mais porque o meu nada não intercalava com o nada dele. Então, ele me ensinou o nada dele. Então, não dá para ser arrogante. Todo mundo vai passar. Eu já passei, eu já sofri. Mas também não se diminua. E não tenha medo. No começo eu tive muito medo, até ir pra minha primeira Game Jam. É sério, gente, eu não tô brincando, não. Tipo, eu fui pra minha primeira Game Jam achando que não ia fazer nada. Fui na Global Game Jam. E aí, tipo, entrei lá, fui como game designer, porque eu não tinha coragem de ir como programador, apesar de adorar ser game designer.
gente, o que está acontecendo aqui? Eu sei o que eu estou fazendo? E comecei a ajudar a galera lá, e conversar com todo mundo e tentar ajudar, porque o meu nada não era o nada, era o que as outras pessoas não tinham. Eu aprendi com muita gente lá. O pessoal da Pulga me ajudou pra caramba, mas eu também pude ajudar os outros. Não tenham medo, vão, não se diminuam, mas aceitem que sempre tem um peixe maior ou um peixe diferente. Meu recado vai meio que pegar tudo que os meninos falaram aqui e vai se voltar um pouco mais específico agora para o pessoal aqui tem meninas aqui assistindo a gente, tem uma diversidade, uma galera boa aí, principalmente as mulheres aí como eu, o pessoal LGBT, que eu também sou LGBT. Não tenham medo, coloquem a cara, vocês têm espaço, segurem na rede de apoio que existe por aí, cheguem perto dessas redes de apoio. E é isso, gente. É como os meninos falaram, coragem para aprender, coragem para saber errar e aprender com esses erros mais ainda, porque não vai ser fácil. Eu posso dizer que a área de jogos é uma área muito atraente, mas não é fácil. É para a galera que realmente quer e a galera que ama fazer. Não se iluda, você vai ficar milionário com jogos de um dia para o outro, porque isso não vai acontecer. Sinto muito lhe dizer isso. Sinto muito, gostaria muito, mas não vai. Mas é uma área apaixonante, assim. É uma área apaixonante. Eu acho que se eu tivesse que voltar no tempo atrás, como o Daniel falou, acho que me aproximaria mais cedo da comunidade Game Dev. Mas eu não me arrependo, eu acho que de absolutamente nada do meu caminho, assim, mesmo que não tenha sido linear, porque a área de jogos é multidisciplinar. Então, por todas as áreas que eu passei, assim, eu vejo que contribui muito para a minha área hoje, que é a parte de game design, sabe? Eu tenho um pouquinho de conhecimento em todas as áreas que eu passei, seja engenharia, seja arte. Eu sei um pouquinho de programação, também fui professora de programação. Então, tudo isso agrega valor à minha área hoje e ao que eu sou como profissional hoje. Então é isso, metam a cara, suguem o conhecimento da galera mais experiente que esteja perto de vocês, aproveitem o máximo e uma boa game jam aí para quem vai participar desse final de semana aí no Cesar. É isso. Deixa eu só reforçar uma coisinha que eu esqueci de mencionar. E é um negócio que todos os 4 que estão aqui fazem e outras pessoas também fazem, feito o Danilo que entrou agora, que é, quando vocês souberem de alguma coisa, deem algo de volta para a comunidade. Porque quando eu comecei, não tinha uma comunidade para me mostrar o caminho das pedras, para me puxar pela mão, para ter esse tipo de coisa que a gente está fazendo aqui, para ter um cara que dá um curso de graça no servidor do Discord, para ter... Isso a gente não tinha, gente que acolhe, que ajuda a gente. Então, quando vocês souberem alguma coisa, quando vocês puderem fazer alguma coisa, deem algo de volta para a comunidade. Façam pela galera que está começando aquilo que vocês queriam que alguém tivesse feito por vocês, ou que algumas pessoas fizeram por vocês, como a gente está fazendo aqui, como o pessoal que organizou o evento está fazendo, como o pessoal que organiza as GMs, etc. Basicamente está disponível aí para ajudar a galera, né, Bruno? Muito massa. Então é isso, galera. Muito obrigado. Queria agradecer a vocês que participaram aqui. Obrigado, Daniel, Bruno, Pan, Coen. Foi muito massa. Ouvir um pouco da história de vocês, o caminho que vocês tomaram. Acho que vai ajudar, não só eu, que tenho interesse nessa área, mas todas as pessoas que estão aqui presentes, que vão assistir isso depois. Foi um papo bem, bem legal. Agradecer também os monitores que me ajudaram aqui, Calil, Vitor, que estão aí no fundo, ajudando a gente a escolher as perguntas, organizar, olha aí. Valeu a eles também. E queria também lembrar a galera que quinta-feira, como o Nilson falou no começo, a gente vai ter outra mesa redonda bem legal. Vai ser sobre educação, jogos, gamificação e educação, com o Luciano Meira, né? Lin Alves e o nosso próprio grande aí, Nilson Soares. Vai ser um papo bem legal, quem quiser participar, aí quinta-feira, dia 19. E amanhã a gente vai ter uma oficina também de pixel art. Então, eu acabei de verificar aqui, ainda tem vagas. A gente organizou nosso calendário de uma forma que a galera possa ir aprendendo durante a semana para Game Jam no final de semana. A gente teve agora uma oficina de programação em Engine. A gente vai ter amanhã essa oficina de pixel art, que ainda tem vaga para quem quiser. E a gente vai ter agora também, mas infelizmente está lotado, para quem não participou, uma oficina de pílulas de game design. E amanhã a gente vai ter uma palestra também de game design. Então, quem quiser, é só dar uma olhada lá no Instagram, vai estar a nossa programação, nosso evento. Então, fique de olho que vai vir muita coisa legal.
Muito obrigado, Ô, galera. Tibério, Novamente, obrigado. Só, Oi. só para acrescentar aqui, antes de tu acabar, Danilo entrou aqui agora no finzinho, o famoso Danilo, vocês ouviram falar dele um pouquinho aí ao longo da conversa. Danilo, não sei se tu quiser abrir a câmera, dar um oi aqui para a galera, fica à vontade. Danilo vai estar com a gente na abertura da nossa Game Jam na sexta-feira. E assim, Danilo é um cara que acho que é por causa dele que eu conheço quem eu conheço e que eu tô hoje aqui na ponta desse evento. Tem a ver muito com uma trilha de jogos que ele ajudou a produzir lá no Hack and Play de 2017, eu acho. E que assim, mudou minha vida para sempre. E só agradecer a ele. Cheguem aí para a abertura da Game Jam. A gente não conseguiu transmitir essa palestra no YouTube, porque o YouTube da School não estava disponível, mas a da sexta vai ser transmitida, a da quinta também. Então, é isso aí, galera. Muito obrigado por vocês estarem aqui. Muita emoção para mim ver essa mesa acontecendo. Você tem que liberar ele, porque eu esqueci dessa função. Pode adicionar isso. Pronto. Antes de terminar, galera, sigam a César School no Instagram. A programação está completa lá no Instagram. Tá postando todo dia. @César School. Obrigado aos convidados. Obrigado Danilo quer falar aí, rapidão. Eita, fala aí, Danilo. Pode falar. Primeiro, agradecer a Galil pelo convite, né, pelas palavras, valeu, muito obrigado. Sou fã de todo mundo aqui, galera, bota pra fuder. E eu acho massa esse parado que o Bruno falou no fim, do ciclo, né, que a gente aprende com as pessoas, a gente tem que trazer de volta. Bruno me recebeu na primeira Game Jam que eu fui em 2016, ele organiza anualmente a Global Game Jam aqui no Nordeste. Então, se eu não tivesse tido a experiência positiva com ele, quando ele me abraçou, me trouxe para a área, eu não tinha tido a mesma oportunidade de fazer com o Kalil, o Pan não tinha a mesma oportunidade de fazer com a tua de gente que ela já fez com a gente, Daniel também. Então, é uma coisa que faz parte do nosso trabalho, desenvolver jogos, trazer as pessoas para perto também, que é uma área que a gente precisa das pessoas para fazer. Então, sabendo disso, como a gente tem gente de todas as áreas, e na sexta-feira eu só posso trazer minha abordagem de produção e de design, eu vou trazer a galera que trabalha junto comigo lá na Point Chip, Estúdiozinho Indie, que a gente está investindo em projetos que nasceram em Game Jam para dar umas dicas para todo mundo, começar uma jam tranquila e sabendo que tem que contar com os colegas da equipe para fazer o melhor. Então, os meninos vão vir comigo, tem gente que trabalha com arte, com programação, com som, todo mundo vai vir e a gente vai trocar uma ideia massa na sexta. Já estamos preparando material. Já podem ir anotando as perguntas aí, que a gente vai ter um tempão para conversar e tirar todas as dúvidas antes de começar esse evento. E vai ser muito foda. E vamos. Muito massa. Valeu, sensacional, Danilo. Gente. Muito obrigado aí, pessoal, pela participação, né? Inclusive, Danilo também, que está chegando agora, né? Veio conversar com a gente agora no final e vai dar uma contribuição massa, né, para o nosso evento aqui do César Arcade. E agora, gente, vamos começar, né, a oficina, né, Dissecando Core Loop com o Lucas, que já está aqui online com a gente, né? Então, Vitor, se puder me passar o host aí para ir já organizando e montando a mesa. E, gente, valeu mesmo aí, foi sensacional. Obrigadão pelo convite aí, gente. Foi massa. Obrigado, gente. Foi um Valeu, prazer. galera. Valeu a todos aí, todas. Um abraço. Massa, deixa eu passar aqui. Lucas já está aí online. Já está pinado.